Boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao 8º episódio do iBotcast. Hoje eu e Matheus estamos aqui recebendo essa ilustre figura do ramo da influência digital aqui da nossa região, Bruno Cosla. Boa noite. Boa noite, uma satisfação estar com vocês aqui hoje. Bruno, muito obrigado pela sua presença. Convidamos o Bruno, ele não pensou duas vezes, confirmou presença e estamos aqui hoje para bater um papo, conhecer um pouco sobre o histórico do Bruno, sobre a sua formação acadêmica e sobre o seu início, né, como blogueiro e como ele vem desenvolvendo esse trabalho que tomou uma proporção que... Você se imaginava, Bruno, que você tomaria uma proporção desse tamanho aqui no mundo? Eu não me imagino, a cada momento que passa um minuto eu já não me imagino, porque assim, é uma mudança constante, é tão rápida assim, é a questão de ser digital que a gente fica a todo momento se questionando mesmo, né? É influencer ou blogueiro? Como você se auto-intitula? É a mesma coisa para o pessoal de casa que tem dúvida? Então, é influencer, né? Do sentido de ser um influenciador digital, de você influenciar vendas, influenciar campanhas, influenciar de modo geral. Não é certo, assim, muitas pessoas usam, mas não é certo usar o termo blogueiro, porque blogueiro era na época que tinha os blogs. Aí era quem escrevia os blogs, na verdade. Que eram os Exatamente. blogueiros. Mas muita gente chama e a gente responde, né? E falando de blog, a gente tem um blogueiro aqui com a gente, que é o Cige. Cige Acesse lá, Vilares. blog do Cige Vilares. O Cige é blogueiro no quesito do blog do Cige. Inclusive um dos blogs mais respeitados e conceituados de toda a Bahia. O Cige tem o maior blog de Barreiras e região, né, Luiz Eduardo? Eu lembro quando eu cheguei ali em Barreiras, todas as notícias da região a gente acompanhava pelo blog do Cige. Chegava na prefeitura, a primeira coisa que fazia era dar bom dia, sentar no computador, abrir o blog do Cige e ver o que aconteceu de bom e de ruim, para ter assunto para conversar durante a E semana. continua sendo referência para toda a Bahia. Inclusive, quando acontece alguma coisa por aqui, esses outros blogs maiores de fora, a exemplo das páginas como G1, Record, tudo recorre a um dos blogs aqui da Bahia que o pessoal recorre é o blog do Cid. E o Cid também está aqui com a gente no podcast. Voltando agora para Bruno. Bruno, se apresente. Fora o que a gente vê lá na sua bio do Insta. Quem é Bruno Cosla? Então, Bruno Cosla é um influenciador que, sem dúvida, nasceu por acaso. Foi uma coisa assim que eu não imaginava, não esperava. Foi algo que hoje eu reconheço assim que foi um presente para minha vida por tudo que proporciona, mas a princípio foi algo que surgiu mesmo do nada. Como foi que surgiu, Bruno? Então, eu tenho um amigo que ele na época ele tinha uma hamburgueria, né? Aí nessa época eu não tinha Instagram, porque eu sempre fui uma pessoa assim low profile, não gostava muito de rede Jura que social. você já foi assim? Era low profile. Eu era eu tão não low profile acredito. que eu tinha um Facebook por ano. Eu iniciava, e assim, eu low profile e escorpiano, por isso desse detalhe. Aí eu fazia o Facebook em janeiro, em dezembro eu apagava porque eu não conhecia mais as pessoas. Aí eu falei, amigos novos, rede social Meu nova. Deus! Eu era desse jeito, por isso que eu não tinha rede social. Aí esse amigo, na época, ele tava com hamburgueria artesanal aqui em Butirama, quando as hamburguerias artesanais começaram a surgir. E ele falou, você pode receber. Só que ele falou assim, receber. Ele não falou assim, questão de divulgar. Né? Só que quando chegou o primeiro hambúrguer pra mim, eu já tremi. Tanto que eu não falo nada. Meu primeiro vídeo como influenciador digital, eu tô literalmente parado com um saco de hambúrguer assim na frente, sem falar uma palavra. Né? Só que aí eu fui repensar. Eu falei, esse hambúrguer é tão bom. Vale a pena fazer semana que vem. Vale a pena fazer semana que vem. E assim, eu acho que foi uns 5, 6 meses, toda semana recebendo hambúrguer. Então eu comecei por conta do hambúrguer. Mas aí depois você começou a falar do hambúrguer mesmo, já começou a minar essa ideia na sua mente de continuar com aquilo ali, você começou a gostar, e aí como proceder É isso aí? isso. Eu costumo dizer que até hoje eu posso estar enganado também em questão de números, assim, mas hoje eu nunca cheguei a procurar parcerias, sabe? A maioria das parcerias que me procuraram. Após o hambúrguer, veio o Cibele, que você conhece. Que Inclusive, daqui a pouco a gente vai falar coisinhas que a gente tava lá hoje. a gente tava lá hoje. A Cibele falou assim: eu vi um vídeo seu, tal, porque você não faz um vídeo aqui da clínica? Eu falei, é porque assim foi por conta do hambúrguer. Aí, Interesseiro. na época, eu tava pagando, assim, umas Aham. contas que foi a época que eu tava pagando minha casa, assim, dinheiro apertado. Eu falei, gente, um hambúrguer de R$ 30, eu tenho que repensar, né? Se eu não quero mesmo fazer esses vídeos. Aí, continuei. E Cibele falou, bora fazer aqui na Corpus, alguma coisa. O jeito de Cibele que já fala, né? Que ela intima, nem Aham, pede. é. Aí, eu fui pra Corpus também,
por acaso, assim. E esse por acaso veio me levando até hoje. Aí eu fui passando de empresa a empresa através do que as pessoas foram conhecendo mesmo. Quando iniciou, Bruno? Eu iniciei, eu não sei te falar a época exata, mas acredito que foi em 2019. Mas fora Já das tem um câmeras, tempinho. você sempre foi essa pessoa comunicativa ou você foi descobrindo essa personalidade já a partir do momento que desenvolveu o trabalho? Então, minha vida, ela meio que movida pelo acaso quando a gente fala de comunicação. Eu estudei publicidade e propaganda em Minas Gerais em 2013. Eu fui pra lá, pra Juiz de Fora, né? Aí as pessoas falam assim, onde é Juiz de Fora? A cidade da facada. É, essa aí. Como assim? Ah, sim. Foi. Peguei que Pegou, referência. pronto. Aí todo Sou mundo meio já sabe lerda. onde é Juiz de Fora. Inclusive, eu arrumei meu emprego de Juiz de Fora por conta da cidade também. Aí a moça da entrevista lá no Juiz de Fora falou: não conheço o Ibotirama, porque todo mundo pensa que você mora na Bahia, você mora em Salvador, né? Uhum. Aí eu falei: é a cidade das agulhas. Quando eu falei agulha, você é do Ibotirama, tá contratado, só porque queria saber mais da história. A Foi isso. curiosidade. Meu A curiosidade dos mineiros. Você sabe que hoje eu estava na Câmara, houve uma audiência pública referente à conscientização do Maio Amarelo, né? Que é o mês de conscientização de diminuição dos acidentes de trânsito. E aí o pessoal lá estava falando justamente que Ibotirama é conhecida por essas coisas e que algumas pessoas conhecem Ibotirama como... É mais ou menos assim, a cidade das coisas improváveis e impossíveis. Porque às vezes a gente vê algumas histórias aqui que a gente não vê em outro lugar. Esse exemplo que você citou parou o Brasil e Sim. infelizmente, acaba que algumas pessoas se lembram daqui ainda por isso. E sendo que a gente tem tantas outras coisas. É isso, é porque a princípio, quando a gente lembra, quando a gente é aqui de Botirama e lembra da cidade em si, a gente já lembra do cais, lembra dos festivais, lembra da música, lembra da Exatamente. cultura. Só que como é feita a comunicação hoje em dia, né? Antigamente eram os jornais, aí os rádios também. Os rádios tem até hoje, mas eu falo assim por questão, né, de tempo. E hoje a gente chega no influenciador, né, Kelly? Assim, então, como a gente leva o nome de Botirama para fora hoje? Através dos sites, através dos influenciadores em si. Então, por isso que eu sempre bato nessa tecla aqui na cidade de apoiar mais os influenciadores, sabe? Pra gente poder falar de Botirama pra fora. Todo lugar que eu fui, até hoje, como influenciador, teve um encontro mesmo que foi em Recife, que eu fui representando o oeste da Bahia. E eu fui com a foto do prefeito, né? Porque lá tinha a resenha do prefeito mais bonito do Brasil. Eu falei, o meu também é bonito. Aí eu fui com a foto dele. Mas, assim, eu acho muito importante a gente levar o nome de Botirama pra fora por as coisas boas. Então, assim, nada contra, porque eu sei que as pessoas querem estar por dentro da informação Sim, também. com certeza. Mas eu percebo que aqui é muito noticiado coisas justamente Ruins. isso. Violência, tragédia. E por isso que eu bato nessa tecla. Eu falo, prefeito, bora influenciar, né, junto com os influenciadores, coisas boas da cidade. Fazer os influenciadores participar mais da questão cultural, né, de forma geral, assim, é questão de inclusão mesmo. Divulgação de eventos. A gente está agora em junho, a gente vai ter São João. E logo em seguida a gente já pega direto aí um período festivo até o final de agosto, porque a gente vai pegar São João e aí já vai iniciar eventos esportivos referentes ao aniversário da cidade. Agosto é evento o tempo todo, a gente já está tendo o FEMPEI, se eu não me engano. É o FEMPEI? Sim, foi o um da- Não, o financiador. FEP. É Tá o. tendo alguma coisa de poesia nas escolas. Isso. Que vai pegar os ganhadores e colocar na praça em agosto, no Festival de Poesia e Música, que é o único festival de poesia e música do Brasil que tem tantos anos acontecendo de forma consecutiva sem parar. Nem a ditadura parou, nem a pandemia, nem nada. Então, assim, a gente tem tanta coisa boa, a Pra gente tem mostrar. tantos artistas, a gente é um berço de artistas. Um berço de artistas, Em justamente. todas as áreas. A gente tem aqui excelentes pintores, o pessoal das artes plásticas que fazem aquelas esculturas de madeira. Tem cantores, compositores, poetas, comunicadores, influenciadores. Então, acho que quem é lá de fora precisa conhecer Botirama pela parte boa, porque a gente tem muita coisa boa aqui. Não é só notícia ruim, não. Quando eu cheguei em Barreira, o pessoal, quando falava que era de Botirama, das duas, uma perguntava se eu conhecia o menino das agulhas ou se eu era cigano. Aí, velho, até você explicar, rapaz, lá não existe só cigano, não. Então, tipo, lá não tem só o menino das agulhas, tem outras pessoas que vivem lá naquele lugar, tem outros ribeirinhos. E é isso, velho. O pessoal tem uma percepção muito ruim de Botirama. Acho que essas notícias ruins tomam uma proporção muito grande. E nós, através de vocês, temos que demonstrar que Botirama é muito mais do que isso, né?
Justamente é porque, assim, Botirama é uma cidade que reúne tantos povos, na verdade, né? A gente tem aqui os índios, tem os ciganos, que é tudo questão cultural, de Temos uma o certa forma. quilombola, Tem os sim. quilombolas, então, tipo assim, são várias mostras que a gente Exatamente. pode expandir. Então, assim, não é que não existe, existe, só que eu acredito que ainda a gente fala de coisas desse tipo cultural em períodos específicos, sendo que a gente poderia falar durante o ano inteiro. Exatamente. E muitas vezes as pessoas veem algumas. O Brasil, ele é multi, ele é polo, ele é tudo. Assim como no Brasil a gente tem de todos os povos e de todas as religiões, e em Botirama também não é diferente. Então a gente tem aqui o cigano, o quilombola, o indígena, Vários tipos de religiões em vários si, tipos né? de religiões, entendeu? Vários tipos de gostos, vários tipos de pessoas. E, infelizmente, algumas pessoas lá de fora ainda olham com um certo preconceito para uma religião ou outra, para um povo ou outro. Quando, na verdade, todo mundo é igual, todo mundo é ser humano, todo mundo tem gostos diferentes. Imagina que sem graça seria se todo mundo fosse igual, né? É isso, preconceito mesmo é uma coisa que eu parei, assim, de me importar há muitos anos atrás, porque, assim, é uma coisa que a gente não vai mudar dentro das pessoas. A gente pode mudar a gente, pode mudar nosso pensamento, né? Às vezes, que a gente tenta, às vezes, mudar algo em nós, só que nós não conseguimos. Só que a questão do preconceito, eu sei que é uma coisa que sempre vai existir, até dentro de Com nós certeza. mesmos, para outras coisas. Então, assim, a gente não pode buscar essa perfeição. Eu sempre busquei pelo respeito, que é Isso. muito diferente, sabe? Em questão de minha raça, em questão de sexualidade me respeitando, tá ótimo ali, sabe? Se a pessoa não gostar de mim, Tá tudo bem é tudo também. bem. E, tipo assim, Mas tem que ter o eu respeito. também sou muito assim, sabe, Bruno? Eu acho que as pessoas não precisam gostar da gente, elas não precisam nos amar, elas precisam nos respeitar. Respeitar. Sim. Independente da cor, da religião, da forma de falar, de onde você mora. Então, assim, eu também sou muito do diálogo. Eu acho que tudo pode ser resolvido com diálogo. E tudo. A sua opinião, ela vai. O limite dela é quando inicia a sua falta de respeito comigo. Então, acho que as pessoas têm que observar muito isso. A forma com que fala, algumas brincadeiras. Porque muitas vezes a gente cresce em um ambiente ouvindo certas piadas que parece ser normal. Mas, de repente, é normal ali na sua casa. Fora da sua casa não é tão interessante. Pode magoar, pode machucar o outro. Então, a gente tem que observar muito isso para nunca, de forma alguma, ultrapassar, né, os limites da outra pessoa e acabar machucando, denegrindo, enfim, E sem fazendo uma contar pessoa ficar triste, exatamente. os impactos que essas palavras causam de forma negativa no Exatamente. desenvolvimento da pessoa, né? Brincadeira sem graça pra mim não é brincadeira. É idiotice e falta de respeito. Mas agora vamos mudar totalmente de assunto. Vamos falar de coisa boa, pelo amor de Bora falar Deus. de coisa boa. Bruno Cosla. Esse é o nome artístico, esse é o sobrenome. Eu sempre tive essa curiosidade. E eu acredito que não seja só eu. É isso, é Toda a porque... vida eu achava que era Bruno Costa. Não, mas é isso, meu nome é Bruno Costa. O que Ah, tava acontece certo, é então. Bruno Costa. É que, assim, quando eu iniciei como influenciador, eu usava muito Bruno Costa. Só que quando as pessoas iam me procurar por algum motivo, né? Seja na cidade fora, quando eu tava em algum evento fazendo divulgação, sempre caía no Instagram de um jogador, que tem um Bruno Costa jogador. verdade. Aí depois eu peguei e vi um vídeo, por acaso, rolando no feed da Anitta, explicando por que o nome dela era Anitta. Né? Porque Larissa, quando ia anunciar ela nos shows, por ela ser com a letra L, aí ela sempre ficava por último. E ela colocou Anitta porque o nome dela ia sair primeiro. Aí eu peguei, procurei algo mais parecido que não mudasse tanto, né, a característica do nome. Aí eu lembrei da situação que quando eu fui fazer minha identidade uma vez, eu esqueci de cortar o T, porque eu tenho essa mania de não cortar o T. Aí eu já fui Bruno Cosla na identidade uma vez. Aí eu aproveitei, eu lembrei desse Cosla, né, que foi na época que eu esqueci de cortar o T. Aí eu resolvi colocar Bruno Cosla. E uma letra faz muita diferença no Instagram. Sim, porque assim, hoje as pessoas procuram Bruno Cosla, não tem outro. Não tem o Cosla de alguma empresa, alguma coisa, então vai direto pro meu. Muito bacana. Influência e internet. Vocês que vivem, eu falo vocês como se eu não fizesse parte desse Do mundo meio, também, né? Mas você, hoje aqui, nosso entrevistado influenciador, tem que estar em vários cantos diferentes. Tem que cobrir eventos, tem que ter uma boa internet. E eu vejo que você faz propaganda de um lugar que também é nosso parceiro, Inovanet. Fala um pouco pra gente dessa parceria sua com a Inovanet aqui em Botirama. Então, a Novinet é uma empresa em Botirama que ela ressurgiu. Eu falo ressurgiu porque, assim, já existia uma empresa anterior que se chamava Inet Pro. Assim, muitas pessoas conhecem Botirama porque foi um dos primeiros provedores que saíram aqui na cidade. Uhum. Aí passou para uma nova administração recentemente. Na nova administração no sentido que foi vendida a empresa, uns equipamentos que davam para reaproveitar. E esse novo gestor comprou, né, o espaço e resolveu não alterar o nome
totalmente por respeito às pessoas que ainda utilizavam a internet. Só que a internet foi mudada, antes era uma internet sinal, aquelas anteninhas que a gente usava na casa, hoje Bem é antigo, fibra. né? Sim, hoje modificou totalmente para fibra. E quando eles me procuraram, eu fiquei assim, meio em cima do muro para poder fazer essa parceria, por conta das internets em Botirama, sabe? Que já são boas. Eu falei, vou entrar nesse desafio, porque eu tenho isso quando eu entro na empresa, né? Quando eu entro na empresa, eu quero que ela se destaque, as pessoas saibam o nome daquela empresa, que aquela empresa existe. Então, eu falei, é um desafio. Então, assim, eles toparam minhas cláusulas, digamos assim. Eu falei para eles que eu tinha que utilizar a internet primeiro. Então, eu fiquei usando a internet 1 mês e 20 dias para eu ter certeza que a internet é boa. E outra coisa que eu exigi foi que fosse uma internet que as pessoas utilizavam. Não por eu ser influenciador para pôr uma internet mais veloz, só porque dizer que Um para mim é plano bom. melhor. Porque existe muito isso, né, Kelly? Com Assim, quando a gente é certeza. influenciador, as pessoas às vezes fazem um prato mais bonito quando a gente vai em algum lugar, um copo mais bonito. E não deve ser assim. Porque, assim, como é que a gente divulga para as pessoas um material e quando a pessoa chega no lugar, a realidade é diferente, né? Exatamente. E- E aí o consumidor vai vir cobrar da gente. e isso cobra da gente. Então, assim, eu fiz essa exigência no princípio de utilizar a internet primeiro, utilizar os serviços de modo geral, porque não é só a internet, tem canais também. E gostei de tudo. Então, assim, eu já me tornaria cliente da Novinet mesmo se eu não fosse influenciador de tal. Aí fechei a parceria, né? A gente assinou o contrato e a gente tá junto aí. Aí eles concordaram comigo. Você utiliza as câmeras também? Utilizo. Eles Ah, concordaram comigo, Ele inclusive, fez de uns mudar. stories Foi. mostrando as câmeras dele, gente. A Kelly fica aqui no estúdio brincando com as câmeras, velho. Olha só. Gente, é porque assim, quando a gente fechou essa parceria, eu falei assim, que eu sou muito exigente, sabe? Eu sou um influenciador meio chato com a empresa. Eu penso como as pessoas estão vendo aquela empresa. E eu falo os pontos negativos, sabe? Aí tinha uma comunicação meio difícil de compreender, né? Porque hoje em dia as pessoas pensam que o marketing é você fazer, não desmerecendo o profissional, é porque eu acredito que cada profissional, a gente até estava conversando aqui nos bastidores sobre isso, acho que cada profissional tem uma função. Né? Tem o influenciador, tem o design, tem o social media. E assim, quando uma empresa pega uma pessoa para poder tentar fazer tudo, às vezes não sai de uma forma muito lúdica. Exatamente. Então, assim, eu pedi isso também. Para eles me passarem o contato do design, eu falei, bora mudar tudo. Aí mudou, fez umas alterações no layout do Instagram. Então tá assim uma coisa bem moderna mesmo. Tanto que hoje a Novinet já está sendo reconhecida, as vendas estão aumentando a cada dia. Aí a gente fez um contrato inicialmente de 3 meses. Aí antes do contrato acabar, ele falou, bora continuar esse contrato. Eu falei, bora. Eu gosto. Pois é, eu também tô amando, viu, pessoal? Lá em casa já é Novinet. Não só a internet, mas também as câmeras de segurança que são... Entrem lá no Instagram do Bruno Cosla, que vocês vão ver. Ele fez um story, ele gravou os stories Uma simulação. utilizando as câmeras de segurança dele. Então, assim, é uma qualidade fundamental, meu Deus. É uma qualidade extraordinária. A câmera gira, a Sim. câmera acende luz, apaga a luz, a câmera apita. Faz gravação durante Faz 5 dias. gravação. Então, assim, é um verdadeiro circuito de segurança. E o melhor é que só a pessoa tem acesso às imagens, né? Isso, outra coisa também que eu achei bem importante e bem interessante, porque assim, tem algumas pessoas que vendem essas câmeras, né? Sim. E aí elas têm acesso E isso é porque serem câmeras ligadas ao provedor. IP, ao provedor, sim. aí geralmente tem acesso. Só que eles mesmos só fazem a instalação. Tanto que a senha é você que escolhe lá no momento que está Uhum. instalando sua casa. Então, as pessoas do provedor não têm acesso às imagens. Eu falo isso porque não que é questão de desconfiança, mas por questão de segurança mesmo. E Porque é um privacidade controle, também, né? Assim, a hora que você sai em casa, a hora que você chega. Então, eu achei bem interessante dessa Não, parte. segurança e privacidade, porque assim, a gente vai colocar o comum, né? O mais comum é colocar uma câmera ali no quintal e na garagem. Às vezes você quer tomar um banho de mangueira, quer sair pelado lá, tá calor, vou tomar um sol. Olha eu pelada Tem outras ali. pessoas mesmo. olhando. Então, assim, eu achei bem interessante também, achei muito bacana essa inovação, né? Sim. Só a inovação. gente tem Nova acesso. Inet inovando. Só a gente tem acesso às imagens de segurança. Eu gostaria de aproveitar aqui e mandar... Não, eu vou fazer a pergunta primeiro. Sim, pode fazer. Existe indiferença entre os blogueiros? Existe indiferença, na verdade, na classe artística em geral. Uhum. Sabe? Influenciador com influenciador, locutor com locutor, cantor com cantor. E é uma coisa que eu acho que não deveria existir. Porque, assim, muito do que eu sou
hoje como influenciador, eu aprendi com outros influenciadores maiores. Então, acho que deve existir esse respeito, até que a gente pode chamar de hierarquia mesmo, assim, de quem já começou antes. Então, assim, eu percebo que muitos influenciadores, assim como muitos locutores, muitos blogueiros, muitas pessoas da comunicação, têm essa rixa interna. Então, assim, é uma coisa que acaba atrapalhando a própria pessoa que quer começar e a própria pessoa que já está no caminho, porque, assim, eles não têm a oportunidade de trocar experiências, entendeu? Aí E fica um clima chato. fica um clima tipo, chato, é. bom, digamos que eu e você, não sei, um fuxicou do outro. Aí Sim. os dois é chamados pra cobrir um evento. Como é que vai chegar os dois com cara de pastel? Porque lá a gente vai ter que se fazer de amigo pra cobrir. Então, às vezes, eu vejo algumas situações bem chatas e desnecessárias sem motivo. Porque eu acho assim que, por exemplo, eu nunca tive problema com nenhum. Você falou aí que existe rixa em locutor. Existe mesmo. Ele não tá mentindo. Existe rixa entre ator. Vocês não acompanharam o Cauã Raymond com a Bela Campos. Sim. Existe rixa entre todo mundo, É em na qualquer via profissão. artística É, mesmo, né? só que assim, eu sou uma pessoa que eu nunca tive problema. Eu nunca tive problema com nenhum comunicador, com nenhum influenciador, com nenhum jornalista, com ninguém. Mas às vezes eu percebo também, Bruno, que quando eu chego nos lugares, tem uns olhares estranhos pra mim. Aqueles E julgamentos tem uns disfarçados. julgamentos. Ou se não, entre as pessoas, eu tô de cá observando, aí tá você e outro influenciador, vocês foram contratados aqui pra fazer um serviço, eu tô observando vocês não se falam. É só quando liga a câmera, aquela coisa bem falsa, depois desliga, não se comunica. Então por que isso? Não seria muito melhor se todo mundo vivesse em harmonia, bem tranquilinho? É isso. É porque, assim, às vezes pode sim haver a implicância, mas também pode ser coisas da nossa cabeça, sabe? Eu mesmo, desde o primeiro podcast que eu participei, eu falei que não é mentira, que eu sou uma pessoa muito tímida, tanto que eu não tinha nem rede social e tal. Você é tímido? Sou. Por Eu não incrível acredito que que eu pareça. ouvi Gente, isso. eu sou tímido. Como assim, rapaz? Tímido. Então, assim, eu tinha muita vergonha, assim, da minha atitude mesmo de cumprimentar, sabe? Até que minha amiga, que eu acho que vocês conhecem, Glenda é uma pessoa que chega no lugar, Glenda já chega assim, bom dia, gente, bom dia, não sei quem, bom dia, os papagaios, bom dia, as árvores. E eu admirava muito isso nela. Eu falei, mulher, você fala com todo mundo. Ela, mas a gente tem que falar. Aí eu falei, sim, mas a pessoa não falou de volta com você, né? Não, ela falou, não, mas eu fui educado, eu falei com a pessoa. Então, assim, foi uma lição que eu levei naquele momento ali, que a gente não pode esperar só as pessoas também ver a nós. A gente tem que ser gentil, porque assim, é uma Acho que a gentileza iniciativa de parte da cumprimentar gente, a gente também. não precisa aguardar esse feedback das Sim. pessoas, né? Mas já aconteceu de você ir fazer um trabalho com um influenciador e assim você sentir que a pessoa não estava muito a fim de fazer amizade, ou você chegar em algum lugar, a pessoa tá falando de você e para de falar, ou fica te olhando estranho? Ó, Seja sempre. sincero. Não, tô sendo sincero, assim, sempre acontece, na verdade, até recentemente acontece. A gente sente olhares, sente indiferença, assim, por conta de questão de não querer somar mesmo. Mas, assim, até como a gente falou no início do bate-papo, assim, eu sou aquela pessoa que não Não ligo. importa. A pessoa só não me ofendendo, não me xingando, pra mim tá bom demais, tá me respeitando, tá ótimo. Mas hoje eu respeito a questão do cada um no seu quadrado por esse quesito. Bruno, quem acompanha suas redes sociais nos últimos dias percebeu que você fez uma movimentação divulgando o aplicativo de motorista que agora está em funcionamento dentro do município de Botirama. Você poderia falar um pouco sobre o MOB, sobre a forma como ele funciona, se você já experimentou os serviços? Sim, inclusive eu fiz a primeira propaganda, né, deles aqui na cidade de Botirama. Acho, sim, uma evolução para a cidade, porque, assim, tudo que é moderno é benefício para a cidade, porque gera mais renda, né, dentro da cidade, gera mais emprego de uma certa forma. Hoje, muitas pessoas, né, por conta do desemprego em alguns lugares, não que eu falo de Botirama, são Uber, né, é um complemento. Hoje todo mundo precisa de uma renda. Muita gente que fala que sem uma renda, né, não consegue dentro de casa hoje. Exatamente. Então, assim, eu acho super válido para a cidade, sabe? Estando legalizado, tudo certinho, em parcerias também. Eu acho que com os outros meios de transporte que eu falo, assim, para viver todo mundo em harmonia. E acredito que tenha espaço, sim, na cidade para todo mundo. Fico muito feliz por Ibotirama estar recebendo algo tão moderno. Em Barreira já tem, Luiz Eduardo já tem. E chegou a vez de Ibotirama também, né, receber esse benefício, dessa evolução. É inovador, né? Quando eu tive em Luiz Eduardo, eu já conheci o MOB BR. Na verdade, iniciou Que como era o MOB Mob Lane, Lane. iniciou lá em Luiz Eduardo, aplicativo nativo daquele local. Como cresceu muito, ampliou, foi para MOB Brasil e agora chegou aqui em Botirama como MOB BR. Outro dia desse eu estava chegando até mesmo de Luiz Eduardo, não tinha ninguém para me buscar na rodoviária e eu acionei o MOB BR pela primeira vez, e altamente influenciado pelas redes sociais do Bruno, né? Quem nunca foi influenciado pelo Bruno?
E aí eu tive a oportunidade de experimentar esse serviço e acabei que me surpreendi pela qualidade do E veículo, pelo preço, né? rapidez e também pelo preço, que se tornou bem mais acessível. Mas o que acontece é que fazem as pessoas a buscar motorista de aplicativo hoje em dia. E por que é um benefício para a cidade? Eu não sei vocês, porque assim, eu trabalho muito no sentido comparativo. Tem que ser bom para as pessoas, né, para eu entender que é bom também. Tem que ser bom para mim, para você, tem que ser bom para Kelly, no sentido de eu gosto de saber o valor das coisas antes de comprar, por exemplo. Recentemente eu estava perguntando um serviço para meu carro. Eu acho que isso é do ser humano, né? Gente, eu acho que eu não vou fazer aquele serviço que eu não sei quanto custa, porque a gente tem esse medinho de perguntar quanto é que custa um serviço, um produto. E o motorista de aplicativo já é diferente, porque você sabe quanto você vai pagar. Quando você solicita a você corrida. solicita ali, eu vou pro do fundão. Você não tem aquela surpresa. Será que o meu dinheiro vai dar? Será que o cartão vai passar? Você sabe no momento do pedido ali quanto você vai pagar para ir para qualquer lugar. Então eu acho que por isso que as pessoas queriam tanto o motorista de aplicativo em Botirama e agora tem. Eu achei o máximo. Eu uso muito. Já experimentou? Já, e não só aqui. Quando eu vou para Bom Jesus da Lapa, lá tem, eu uso sempre. Não, Eu mas já a tenho até novidade é meus aqui, motoristas. Botirama. A Não, novidade eu é aqui. usava muito lá, já tinha meus motoristas preferidos. Então, quando chegou aqui, eu achei o máximo, porque pelo fato de já usar, eu sabia o quanto era interessante e o quanto, não só na facilidade de você pedir a corrida, quanto também interessante na questão de valor. Eu já fiz corridas aqui, claro que eu já fiz, meu querido. Já fez até- o percurso da já sua casa até a fiz o câmara? percurso da minha casa até a Câmara hoje, deu exatamente R$ 9,49. E eu moro no Xixá, aonde que por outro meio de transporte eu ia conseguir esse preço. Fiz outra corrida da minha casa para a casa do fazendeiro. Deu R$ 9,49 também. Menos de R$10. Menos de R$ 10, gente. E eu fiz outro percurso De carro ou moto? de carro, viu? Carro, um carro muito confortável, com ar-condicionado e tudo. E eu fiz outro percurso também da avenida para a rodoviária, também deu bem pouquinho. Então, assim, eu achei muito interessante. E o que eu achei bacana é porque em uma dessas corridas eu precisei parar. E aí você coloca lá a Sim. opção parada. Tipo, eu quero ir para casa, mas antes eu quero passar em um lugar para pegar alguma coisa. Então, ele pode Você tem parar. um tempo de 5 minutos. Tem um tempo de 5 minutos, não. Se eu demorar 5 minutos, não cobra mais da corrida. Ele vai parar lá e me esperar ir lá dentro, fazer o que tiver de fazer e voltar. Se passar de 5 minutos, aí cobra uma pequena taxa, né? Sim. De acordo com for passando um tempo, mas mesmo assim. Porque quando você fala, quando eu peço a corrida, eu já sei o valor. Eu não fico com medo de não dar o dinheiro. Porque se eu pegasse um outro meio de transporte pago aqui em Botirama e eu precisasse passar em algum lugar, eu ia ficar, poxa, mas aí será que vai ser uma corrida só ou vai ser duas? Porque eu vou parar lá e de lá eu vou pegar para tal lugar, entendeu? Então, gente, uma dica, baixe Baixem. o Mob no seu celular. E essa questão da parada, ela foi pensada inicialmente porque, assim, os motoristas de aplicativos em geral, eles atendiam mais à noite, né, para ir Uhum. evento. Aí sempre tinha essa questão, a gente vai reconhecer aqui no sentido de sempre pensar nas duas paradas. Se você conhece a pessoa do transporte alternativo que tá te levando, você sabe, né, Kelly? Se a pessoa vai parar para buscar um amigo seu Exatamente. ou não. Mas se for uma pessoa que você não conhece, então aí fica aquele questionamento. Aí a gente volta àquela questão. Quanto eu vou pagar? Vai ser uma surpresa. Então, no aplicativo do Mob Botirama, você sabe que tem essa opção de parada, então você tem esse tempo de 5 minutos para esperar o seu amigo entrar no carro E sair. ou fazer outro serviço, comprar alguma Exatamente. coisa e não vai ter valor adicional cobrado. Eu achei extraordinário. Já era fã, utilizava muito em Luiz Eduardo, em Bom Jesus da Lapa. E fiquei muito feliz em saber que o Mob chegou aqui em Botirama. Também é nosso parceiro, né, Netinho? Daqui a pouco o Netinho vai soltar aí na TV. MobBR também é parceiro do podcast, então você não perca tempo, baixe já o aplicativo no seu celular, que você não vai estar perdendo nada. Os meninos rodam 24 horas. E já trazendo spoiler pra vocês, gente, vai ter uma oferta especial, porque a gente tá, né, em tempo de inauguração aqui na cidade, durante o São João, viu? Aí eu não posso soltar aí do que é, mas durante o São João, vocês não vão sozinhos para o São João. Tá vendo aí? Ah, então tá. Olha, senti o cheiro de comida. No último No episódio, último episódio, né? Eu fiquei aqui, ó. Kelly chegou aqui coisinha. comendo sushi. E aí ficamos reclamando, porque só a Kelly que recebeu, né? Pois é, e aí agora a Débora, lá do Espetinho na Brasa, mandou pra gente não só sushi. Cadê meu colega? Você não quer, né, Bruno? Você não gosta? Eu odeio, gente. Eu odeio. Brincadeiras à parte, Débora, muito obrigado, pessoal do Espetinho na Brasa. Muito obrigada. Mandou espetinho também pra Matheus? Mandou espetinho pra Matheus, que Matheus
Matheus não é vegano. Não, eu prefiro churrasco. Gente, eu sou Ô, gente, eu dei a referência do vegano, não tem nada a ver com a coisa frequentador assíduo assim, do japonês lá, porque é muito bom. Bruno Muito vai bom ensinar mesmo. vocês agora a comer sushi da melhor É, forma. de palitinho, vai, Bruno. Ah, gente, eu vou mesmo. Jogue duro, jogue duro. Porque Ai, eu meu bato pai. o ponto lá no sushi 2 vezes por semana. Assim, eu tento me equilibrar, lógico, né? Assim, pra ir. Mas é irresistível, porque é muito gostoso. Como é o nome Muito do rapaz gostoso lá, você mesmo. sabe? O rapaz que faz sushi man é Rafael. Rafael. Ô, Rafael, eu vou lá sempre e aí eu fico conversando, só que eu tenho uma mania de falar meu nome e não perguntar o nome da pessoa. Rafael é daqui, do Nordeste, foi morar em São Paulo, não é isso? Sim, aí. Foi morar em São Paulo, lá ele começou a trabalhar em restaurante de comida japonesa e ele me falou uma coisa que eu observei bastante e aquilo ficou guardado no meu coração. Ele falou que na época que ele começou a trabalhar em restaurante de sushi, ele só ficava na cozinha lavando prato, porque as pessoas colocavam os bonitinhos para ser os garçons e seus sushimens ficar ali na bancada fazendo, e os que eles não achavam bonitinhos ou não gostavam do sotaque, botava pro fundo da cozinha. E aí ele foi trabalhando ali no fundo da cozinha mesmo, foi se superando, foi mostrando serviço até que virou um sushi man e agora voltou aqui para Ibotirama para nos agraciar com esse belíssimo e delicioso sushi. Rafael, muito obrigada. Débora Muito obrigada, também. Rafa. Vocês têm Gente, quando que ir eu lá chego lá, ele nem experimentar. pergunta mais o que eu quero, porque meus pratos lá na Brasa já é decorado já. Eu gosto muito do temaki. Aí eu chego, sento e eles já sabem, não preciso pedir nada. Eu já sei quanto vai dar a conta, porque eu sempre como a mesma coisa. Eu gosto muito do temaki. Aí, bem. logo quando ele começou aqui, eu fui lá experimentar. E aí eu tava tentando comer o temaki de palitinho. Aí eu falei, ô moço, esse negócio come com palito mesmo, que eu tô achando muito difícil. Ele não, temaki come com a mão mesmo. Eu falei, ai, adorei. Então sempre que eu vou lá, eu como temaki pra não passar vergonha comendo de palito. Mas é isso aí. Matheus? Tomando água aqui que meu amigo Ezequias foi buscar pra mim. Ô, Bruno, você informou pra gente aqui que fez comunicação no ano de 2013. É sua única graduação? Você continua a carreira acadêmica? Assim, no momento, eu tô estudando também, né? Eu tô fazendo direito agora, porque eu já trabalho na minha vida. Eu chamo de vida pessoal, porque eu tenho que dividir em momentos elas. Aí Bruno na é vida. uma personalidade dupla. Aí o Bruno Costa, ele faz direito, ele trabalha lá no fórum. Mas o Bruno Cosla é só do digital mesmo. Aí você continua fazendo a faculdade de Direito. Qual semestre? Eu tô no segundo semestre, entre fazendo primeiro e segundo semestre. Um calor. Um calouro. Barreiras. Já era pra ter concluída, porque eu enrolei tanto por conta de medo de... Não é porque a gente que mora aqui em Botirama que tem que se deslocar e Você tá indo todo voltar. dia no ônibus? Eu vou ser 3 vezes a semana no Eu ônibus. também, chega batendo. Pois é. Esse Aí semestre você eu estuda tranquei, tô também? fazendo online, mas eu tô no quinto semestre. Vou Você pro faz o semestre. quê? Direito. Direito. Ah, meu amor, Ó, que meu amor coisa é de essa, Deus. Vamos- A mamãe vai ser o quê? Doutora! Doutora! Direito. Pô, que bacana. Eu não sabia que você tava fazendo Direito, Faço não, velho. direito. E assim, gente, é muito corrido, né, Bruno? Sim, Você sair daqui pra ir pra Barreiras fazer faculdade. cansativo. Cansativo, a gente passa em média, acho que é 13 E horas. Bruno Cosla, então, que nessa correria, toda hora É gravando. bem cansativo. Eu tava acompanhando os stories dele no final de semana, ele tava terminando de gravar com o Mob, e dentro do Mob ele falando, agora eu tenho que ir ali gravar num outro endereço, e daqui a pouco ele chega e já grava um outro conteúdo de um nicho nada a ver com o outro. Rapaz, é correria, velho. É, correria. Ultimamente, assim, eu tenho um suporte hoje, né? Um suporte muito grande, que é a minha mãe, que ela conversa muito comigo, sempre eu não... As pessoas falam pirar o cabeção, porque é muita correria. Eu saio de Pois é. casa, geralmente 7h30 da manhã, todos os dias, e chego em casa 11 horas, meia-noite, por aí, porque é saindo da loja, assim. Quando as pessoas vêm pronto, o Kelly deve saber disso também, por ela ser influencer, ali no Instagram, passando os vídeos, tá? Um vídeo de 1 minuto, né, Kelly? É, acha Ela que não é só aquilo imagina ali. que por trás ali tem 1 hora, 2 horas de gravação. Não. No meu Elas não caso, imaginam. porque assim, não é só a gravação, ainda eu vou hablar com os funcionários, Rapaz, é o que eu né, digo, saber viu? sobre a loja e tal, aí demora bastante. E isso quando a gente já chega com o material pronto. A gente já chega pronto para gravar. A gente demora, em média, aí 1 hora, 2 horas de relógio, a depender do conteúdo. Mas antes disso, a gente já fez um estudo sobre aquele comércio. A gente já estudou sobre aquele produto, porque a gente não pode chegar lá e falar qualquer coisa. A gente tem que entender para poder falar alguma coisa. E também quando as pessoas nos param para perguntar na rua. Porque, por exemplo, a gente está anunciando esse sushi aqui hoje. Quando amanhã as pessoas vão parar, a gente vão perguntar que sushi é aquele? Sim. Qual é o tipo de sushi que tem? Então a gente tem que estudar um pouco sobre cada coisa que a gente anuncia. E aí a gente faz o roteiro, a gente faz a análise, a gente faz. E a gente chega com tudo pronto
pra ficar mais ou menos de 1 hora a 2 horas de relógio gravando e vocês verem 1 minuto. Um e às minuto vezes nem de vídeo. curtir, nem Cara. comentar, nem compartilhar. Eu fico Pois é. revoltada. Ontem eu fiz 1 hora exata de gravação, apresentando o setor, na verdade, a central de compras do consórcio Velho Chico, para no final o Fabrício conseguir fazer um vídeo de 58 segundos, velho. 58 segundos. É isso. Mas você tá ficando bom, viu, Matheus? Lá no CDS Velho Chico? Pô, deve ser a convivência. Será? Rapaz, só pode, viu? Rapaz. Falando agora de Tô patrão. perdendo a vergonha contigo. Tá vendo, gente? Deve Cola ser em a mim que é convivência. sucesso, bebê. Ah, Cola ó, em Kelly que é mas, sucesso. olha, o Antônio Já vou Fabrício começar os também trabalhos aqui. pode começar. O Antônio Fabrício também é uma ótima pessoa, inclusive. Beijo, Antônio Fabrício. Tava aqui essa semana tocando uma viola, foi com vocês, né? Eu vi Invadiu o nos stories. estúdio, chegou aí, tocou várias músicas. Inclusive, ele falou da programação que ele tem aí para o Dia dos Namorados, né? Que tá se Olha. aproximando também. Se disponibilizou a vir aqui fazer um bate-papo bacana com a Bacana, gente. viu? Vai ser ótimo. E o Fabrício, ele é um multiprofissional, É. né? Antônio Fabrício, ele faz 1001 coisas. Conheci Antônio Fabrício no Empretec. Lá a gente criou uma empresa Ele falou da empresa de sabão. Uma empresa de sabão. Deu super certo. A gente vendeu E aí, vai quase levar- 1000 pedaços de sabão. Vai levar a empresa A adiante? empresa está funcionando, meus amores. Inclusive, você quiser sabão caseiro, o melhor sabão caseiro que você vai poder experimentar na sua vida. Melhor do que qualquer sabão de mercado. Rende mais, deixa suas panelas bem areadinhas, tira manchas de roupa, serve também para chão. Sabão ecológico. Sabão entre em contato comigo, com o Adriano, da 360, ou também com o Antônio Fabrício e adquira já os nossos produtos. Sabão eco. Agora é uma experiência que eu aconselho a todo mundo, assim, Você já fez Empretec? É isso, eu não fiz Empretec. Na época eu fiz Estudante do Futuro. É porque é uma logística parecida, só Uhum. que eram para estudantes. Do Empretec ainda não tive a oportunidade de participar. Mas é uma dinâmica muito divertida mesmo. Assim, no sentido de conhecimento, sabe? Você descobre habilidades, assim, que você não conhecia. Na Cara, eu semana vou ter que fazer o passada- Empretec, porque Ai, dizem que é ó, uma eu virada brigando, de gente, chave com na paleta vida do pra empreendedor, viu? Todo mundo que faz diz que É é uma um virada de momento chave. antes e um momento posterior. Na à época que eu experiência. participei, só para vocês verem o que é questão de motivação. Na época que eu participei, que era Estudante do Futuro, né? Que foi na época com o Terence, que ele era presidente da CDL. Tinha o desafio dos jovens também de fazer, né? Uma empresa. Era a mesma coisa, assim, de fazer empresa igual a Empretec. Aí, nessa empresa que a gente tinha, vendia trufa na época, né? Foi bem no início, assim, quando começaram a ser as trufas. Depois de Ibatirama, todo lugar vendia trufa. Mas foi nessa época desse Estudante do Futuro. Aí eram 3 empresas na minha turma. Aí eu lembro que na reta final falaram pra gente, foi Dominique que falou isso, eu não esqueço disso nunca. O Dominique falou: vocês dão um gás aí nessas vendas porque vocês estão perdendo, viu? Vocês estão no segundo lugar. Eu até apanhei por causa desse Estudante Futuro, apanhei, porque eu tava vendendo trufa 3 horas da manhã na rodoviária. Eu tava desesperado, porque assim, eu sou Levou muito muito a competitivo. Levei muito a sério. Ia pras escolas e vendia. Tipo assim, não foi ruim pelo fato de saber que quanto mais a gente trabalha, mais a gente vende, né? Com De uma certa certeza. forma. Então, assim, despertou uma coisa em mim da questão de estar perdendo. E no final só foi uma brincadeira, não foi sério. Mas só que essa brincadeira que ela fez a gente sair de R$700, porque tava assim, a primeira empresa tinha vendido 200 que ficou em terceiro lugar, 200 e alguma coisa. A segunda empresa vendeu 600 e alguma coisa, e foi em segundo lugar. E a nossa que ganhou em primeiro vendeu R$3.800. De trufa é muita De trufa. É muita Sabe, trufa. assim, aos alunos da época que foi a Gêmeas, Laís Larissa, Maria Clara. Tô falando assim, porque aí ficou muito emocionado na época. Aí eles deixaram esse dinheiro pra gente. Fizemos uma festa no Javé, assim, de pizza na época, foi muito bom. Você E- hoje já encara o Davino, você conhece, né? Davino? Que é advogado também. Davino Baraúna. Foi, ele também era dessa abraço pro meu turma amigo aí. Davino. Davino hoje tá em Barreiras, né? Sim. Muita gente boa. Aproveitando, você mandou um abraço aí pro seu amigo advogado, o Davino. Davino Também mandar Baraúna. um abraço pros meus amigos comunicadores, em especial o João Neres. O Tanto João o Neres pai também. quanto o filho. João Neres também é meu brother, tanto pai quanto filho. Tanto o pai. O Estebane. O comendador João Comendador. Neres. Comendador. João Neres, muito obrigada pela sua menção hoje no seu programa. Eu fico muito agradecida. Saiba que eu também, nós somos grandes admiradores no seu trabalho, não só em Iburitirama, mas em toda a região. Você, que é um dos caras pioneiros na comunicação aqui em nossa região e que vem sempre inovando e abrangendo tanta coisa.
Beijão pra você, pro seu filho. Muito obrigada por tudo. Meu E uma amigo família, João, né? Uma família de Esteban. comunicadores. família de A comunicadores. mulher Uma dele família de também comunicadores. trabalha na comunicação da Jara. Ela tem o carro da propaganda, tudo. Eu fico assim, eu acompanho É eles, uma né? família de A comunicadores. família inteira de E comunicadores. que dá super certo. E ele é meu amigo várias vezes, né? Que ele é meu colega de profissão no rádio, ele é radialista. Meu colega de profissão no jornalismo. Colega de profissão na influência, porque ele também, o João Neres Filho, é influenciador. E o João Neres Filho agora também na carreira acadêmica, né? Também Os já se formou. dois são formados em Direito. O Esteban já Isso. está advogando. Exatamente. E Então, eu assim, estou aqui advogando. advoga Obrigado, comendo. Rafa, de novo. Obrigado. Advogando Débora. em Rafa e favor do Débora. espetinho. É isso. E todos os outros comunicadores, meus amigos aí da rádio, Paulo Dias, Neilber, Marcelo Brito, Pedro Gilvan, O Everson. o Everson Pereira, de Muquim do São Francisco, Itabocas, ele que abrange ali toda a região, tá com a TV Câmara, junto com o Rafael, meu amigo e colega de trabalho aqui da Câmara Ibotirama. A gente iniciou a TV Câmara Ibotirama. E hoje a gente tem TV Câmara em Muquem. A gente, não eu, viu, gente? A gente, que eu falo assim, no amplo, né? As pessoas implantaram essa ideia em Muquem do São Francisco, Taboca, Santana, Vanderlei e várias outras cidades aí abraçando essa ideia maravilhosa que é dar mais visibilidade nas redes sociais para o legislativo dos municípios. E como vocês estão mandando alô, deixa eu mandar para os influencers também, né? Mandar Com pra certeza. Kelly, já que tá aqui na minha frente, influencer Kelly. Mandar pra Leiliane, minha amiga também. Mandar Leiliane pra... é uma musa, a musa fitness. Isso, a Musa Fitness. Mandar pra Chasmile também um alô especial. A gente tem mais quem, Kelly? Tem Giovana, que Giovana. vai estar aqui com a gente, já confirmou? Semana que vem, Giovana confirmou, vai estar aqui com a Giovana, gente. tem Jaque também. Tem E Jana, que agora está no ramo Jana, blogueirístico também. blogueiríssima, blogueira. São vários Eu tô influenciadores avulso mesmo. aqui no rolê. São muitos influenciadores. Enquanto o Não, Bruno... mas você agora é comunicador. Cara, Apresentador. Virou eu faço o que é apresentador, já é necessário, né? Mas Ah, o talento é perceptível através do trabalho de vocês. O meu é esforço puro. ó, Vamos, enquanto o Bruno Cosla tá ali, se deliciando com aquela... Ai, o peixinho cru. maravilha de peixe cru. Isso aí, que peixe é isso aí? Salmão. É o mandim? Salmão. Não, Mas como assim, eu sou embotiramense nato, se fosse esse mandim também, eu tava... cuscuz com mandim. O pessoal fala é dentro, né? Velho, É dentro. eu vejo o povo falando aqui o tempo todo que, cuscuz com mandim, tapioca com mandim, Rapaz, arroz tem com coisa mandim. melhor, véi. Eu acho que eu nunca comi nem esse mandim, nem cuscuz Mulher, com mandim. e assim, eu sou uma pessoa apaixonada por peixe, sabe? Eu amo peixe. Eu também gosto de peixe. De todos os jeitos que você imaginar, surubim, piau, tudo. Aí minha irmã ainda casa com um cara que tem uma peixaria. Pronto. Realizou o sonho da família, porque a gente come peixe direto. Gente, eu amo peixe. Sabe um peixe que eu gosto bastante? É uma sardinha de laje que vende no pacotinho. Ô, sardinha. Eu gosto da sardinha Você de é laje Nutella, fritinha, velho. velho. Você é Nutella, velho. Sardinha de laje, aquela fritinha, acho que é 17 conto o pacotinho. Enquanto o Bruno se delicia, vamos falar dos nossos patrocinadores. Importante, rodou aí, Laboratório São São Lázaro, Lázaro. análises clínicas, atenção você que tá precisando botar o check-up. Em dias. Laboratório São Lázaro. Essa galera que tá aí treinando, Tem que fazendo saber. uso de hormônio, quer fazer um check-up pra ver como é que tá a taxa hormonal aí, vá no laboratório São Lázaro, eles fazem a coleta a domicílio. Olha, Hormônio de mas São Paulo. antes de se harmonizar, gente, procura um endócrino. É um endocrinologista, um médico especialista em hormônio? Dá uma puxada no Google aí, Netinho. Netinho, nosso, Netinho, nosso nossos tudo aqui. bastidores agora vai ter que Endócrino, trabalhar. né? Acho que é um endócrino, não é isso mesmo? Acredito. Ou no nutrólogo. Veja aí, eu acho que vai ser um endócrino. É isso, endocrinologista? Tá confirmada a Você, informação. Confirmado. Olha, você, pelo amor de Deus, antes de se harmonizar, procure o endocrinologista. A gente sabe que hoje com a tecnologia há diversas formas de você, né, buscar esses meios de crescer mais rápido, mas de uma forma segura e saudável. Sejam Em nome naturais. de Jesus, sejam naturais, pelo amor de Deus. Vai lá no Laboratório São Lázaro, faça um check-up bem bacana para você ver como é que tá as suas taxas. De repente, você não tá conseguindo treinar direito, não é porque mas a você tá gente- fraco. Mas a gente fala assim das taxas hormonais, mas às vezes é apenas uma reposição, né? Exatamente. O importante mesmo é fazer os exames na clínica São Exatamente. Lázaro, verificar como é que tá as taxas hormonais, para depois, quem sabe, fazer a correção. Isso, com a o gente médico mulher mesmo especialista. sempre tem essa, né? Hormônio sobe, hormônio desce, sempre tem que estar ali Faz observando. parte. E muda mais de humor do que tudo, né?
Então, faz parte. E o nosso amigo Paulinho, da Arigatô. Olha só que copos belíssimos. Inclusive, Bruno também é influenciador de lá, Bruno. Do Arigatô Como também. surgiu essa parceria lá do Arigatô? Em Arigatô, eu fiz um trabalho com eles já no passado. Só que aí eu tava com uma loja que pertencia um pouco a variedades e eu não misturo as classificações, né? No caso, o ramo. Aí, Exclusividade. eu faço o trabalho somente com exclusividade. Aí depois surgiu a oportunidade, eu já conheço já a Carlinha da vida todinha, que é a esposa de Paulinho. E Paulinho também conheço da vida toda, agora que eu lembrei, porque eu fui cliente do Arigatô com 7 anos. Todos os meus presentes foram de lá, que eu ia comprar de 7, eu acho que até uns 15 anos, quando a gente já queria comprar outras coisas, né? Uma vodka. Uma vodka. Como assim? Como assim, Brasil? Do nada, assim? Não, assim, é importante às vezes. Não que eu beba, Não que eu beba, né? Ela é fitness, ela não. mas tem alguns drinks que são legais. Sim. E é uma dosagem de álcool bem baixinha. Eu acho interessante pra dar uma animada. Às vezes você tá na festa, tá frio, você toma lá um É drinkzinho. necessidade da vida adulta. Não me gente. pertence, Ah, né? Mas Fazer que nem nosso querido amigo Matheus faz parte, né, Bruno? faz Sim. parte. Bruno, você me falou que no início, e hoje eu acho que sempre a gente vai ter referências, mas quem são suas referências hoje no mundo da influência? Aí eu quero que você vai fechando assim, nível internacional, se tiver nacional, estadual. Aquele quer saber se aqui municipal. dentro de Botirama é ela, entendeu? Ah, mentira. olha! Revelações. Mentira. Então, assim, eu sou muito sincero no que eu falo, porque, assim, eu falei até pra Kelly antes de iniciar aqui, gente, que eu tinha medo de podcast. Eu tive o primeiro desbloqueio no primeiro podcast que eu fui, agora eu acho que eu já consigo Aí eu não tô conseguindo falar, né? concentrar, porque O cheirinho do salmão, né, amiga? É. Mas, gente, o influenciador digital, assim como eu falei pra você, a diferença do influenciador, do blogueiro, é isso, a questão do que ele influencia. E eu tenho uma pessoa que me influenciou quando eu resolvi. Eu falei assim, eu vou ser isso, procurei, porque assim, eu não seguia, sabe? Porque assim, a gente sabe que tem os bons influenciadores e também tem os maus influenciadores, né? No mundo digital. E não precisa a pessoa ser influenciador digital para estar influenciando uma coisa negativa ou positiva. Pode ser qualquer pessoa que tenha acesso à internet, né? Te influenciando mal, caso você siga ela. Mas minha grande referência, que hoje eu sou amigo dela, é Mariane de Barreiras, que ela é influenciadora, Mariane Torres. Aqui em Botirama, muita gente conheceu ela na época que eu conheci, porque ela era namorada de um cantor, né? Conhecido na região. Era namorada, não é mais. Mas aí eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho dela, que é um trabalho muito legal, que assim vai muito em direcionamento ao que eu acredito como influenciador digital, sabe? Ela é aquela influenciadora que eu percebia que ela gravava em lugares diversos, assim, que eu falo assim, não lugares somente elegantes, porque assim, eu me dei uma recusa um pouco a gravar há um tempo em Barreiras, por isso, porque eu percebi que os influenciadores de lá só queriam gravar grandeza. Tipo assim, coisas luxuosas, Sim. coisas assim que eu achava inalcançáveis para algumas pessoas. E eu respeito muito essa questão de você gravar coisas alcançáveis, porque faço parte do público, eu também preciso comprar. Então, assim, não fazia sentido para mim gravar num lugar que eu não poderia pagar para comprar. Eu, como influenciador, não poderia. E é muito interessante isso, porque quando a gente influencia, as pessoas se espelham na gente. Então, como se espelhar em algo que elas não conseguem alcançar? Sim. E é uma coisa que eu observo não só em Barreiras, mas em outras cidades que tem muita. São linhas de influenciadores diferentes. Tem uns que são mais populares, outros que são mais sérios, outros que são mais luxuosos. Mas eu gosto muito dessa linha de você mostrar o que você realmente é. Mas é porque se você observar, Kelly, você pode tirar por sua trilha como influenciadora digital. O que era ser um influenciador digital, digamos, há uns 5 anos atrás, que eu falo que é a época que eu comecei, que ainda Uhum. havia muito. Era você já ser rico, você já vir de uma família rica e simplesmente mostrar o que você tem ali. Né? Não só que eu tô falando de Barreiras, aqui em Botirama também. Eram pessoas que já tinham boas condições, que já mostravam que ela tinha. Tipo assim, então hoje essas pessoas não fazem isso com frequência, por quê? Porque não vale a pena pra elas. Porque a gente lembra aquela conversa que a gente teve do cachorro quente? Lembro. Pois é, você acha que uma pessoa que já é herdeira, já não é legal, Você entendeu? vai falar sobre o cachorro quente? Ele vai. Agora eu vou Vou fazer a pergunta daqui a porque- pouco ó, pro daqui a cachorro quente, pouquinho. vamos falar. Mas assim, é isso. Hoje eu tenho pra mim essa questão. Eu acho que é por isso que eu sou tão procurado, na verdade. Porque assim, todas as lojas que eu divulgo hoje são lojas alcançáveis. A clínica de estética que as pessoas tinham uma visão, a gente conversa muito, eu e Sibeli, sobre isso. Porque as pessoas achavam que ir numa clínica de estética era só a pessoa
cheio do Rica. dinheiro, a pessoa rica que tinha muito dinheiro. E não, tem procedimento lá de R$ 60, né, Kelly? Que é Exatamente. o spa dos pés, tem uma limpeza que é 150. Então, tipo assim, essa visibilidade que eu trago para as marcas são para pessoas que, assim como eu, vêm de uma É família. a Corpus, né? Corpo Isso, Centro de que é a Estética. Corpus. E vem de famílias, né, mais humildes para saber que eles podem também. Então eu recebo muito esse feedback na rua, muita gente me para mesmo. Eu só corro das crianças. Depois eu vou explicar porque eu corro das crianças. Babado. É porque as crianças, gente, ela não tem filtro, assim, pra falar. E eu Não fico, tem. assim, emocionado. Às vezes aí eu não consigo lidar, mas depois eu falo das crianças. A Corpo Centro de Estética é muito bacana o atendimento que você tem lá do início ao fim do Sim, procedimento, e até se você não fechar. E as pessoas, antigamente, até hoje em dia, tem muito essa de, ah, não, quem vai procurar sim, estética é quem tá cheio de dinheiro, não tem mais com o que gastar e vai procurar isso. Mas não, gente. A estética, ela também é saúde. Saúde sim. mental, saúde física, é uma prevenção também. Qualquer pessoa pode ir numa clínica de estética fazer uma limpeza de pele, fazer uma hidratação mais profunda e tantos procedimentos que tem tão bacanas e acessíveis que a gente pode fazer e se prevenir de lá da frente. E olha, eu como mulher, Bruno também é uma pessoa vaidosa, Matheus também é um homem vaidoso. Gente, não tem coisa pior do que você se olhar no espelho e não gostar do que você tá vendo. Às vezes é por conta de uma espinha, é porque uma pele tá seca. E são coisas, de repente, tão simples que podem ser resolvidas e as pessoas ficam com esse tabu. Ai, que é caro. Não é. Faça uma visita na Corpus. Faça uma avaliação com o Sibeli. Você vai ver que vai valer a pena e que faz sentido você investir na sua autoestima. E tem 4 anos que eu divulgo na Copa. Gente, tem tempo, viu? Eu já decorei. Eu falo quando eu gravo lá, eu chego assim, cheguei na minha casa, porque eu moro ali dentro da Copa, tá? É 4 anos que eu gravo lá e eu pude me deparar com histórias de pessoas mesmo. Pessoas que amaram demais outra pessoa, pessoas que se descuidaram demais por algum motivo de trabalho, alguma rejeição em si, de família. Então, assim, eu percebo que lá também é um momento da pessoa se reiniciar, da pessoa Se começar do encontrar, se zero, de se reencontrar. encontrar, de se ver mais bonito, de se admirar mais. Então, Melhorar a você autoestima. encontra uma pessoa cabisbaixa e com o tempo eu já vejo ela diferente na rua, eu vejo uma pessoa mais sorridente. Aí eu vejo uma pessoa que está lá na academia, ó, tirando fotos no espelho. Assim, Exatamente. a gente vê que a pessoa está progredindo na questão da felicidade. E eu acho que a Corpus influencia muito nessa questão. E da aceitação, né, Bruno? Eu acho Sim, que não adianta nada você tá lindo para os outros se você não se sente bem. E lá a Corpus trabalha muito isso também, da sua autoaceitação. Sem contar que lá na Corpus você não vai só fazer um procedimento, você vai fazer é um uma processo, experiência, é uma né? experiência, é uma terapia. Aí Sibeli vai conversar com você, a Val também, que é um amor, tão fofinha. Tal. A Val só não aparece nas filmagens porque ela odeia a câmera. Aí tem a Maiara, que já é mais gaiata, Sim. né? Assim, gaiata no bom sentido, viu, Maiara? Eu sei que você tá assistindo. A mamãe do ano. A mamãe do ano, isso aí. Bruno, até onde vai o trabalho do influenciador? Qual é o trabalho do influenciador? Então, qual é o principal trabalho do influenciador? Eu falo isso assim por ter estudado já comunicação, né? O influenciador, o papel dele é nada mais, nada menos que potencializar as coisas de sua empresa. O que dá que alguns probleminhas em Botirama que influenciadores me relatam. E até os próprios donos da loja também. Ah, fulano veio e não vendeu. Não é assim, fulano veio e não vendeu. Sabe, quem tem a responsabilidade de vender são os vendedores, às vezes o próprio patrão. Então, tipo assim, o que é que eu tô querendo falar? Tem empresa X, empresa Y. Lá na empresa X, tal produto custa R$ 100. E na empresa Y, o mesmo produto custa 60, R$ 40 a menos. Então a pessoa vai comprar na empresa X só porque você é lenda, só porque você é Kelly que tá lá divulgando. Não é. Então, tipo assim, a gente precisa dos profissionais empenhados, no caso, os lojistas mesmo, tá acompanhando o mercado, tá acompanhando o preço. Vendedores também é muito importante. Por isso que eu falei pra você que eu demoro na loja, porque a gente bate muito papo. Eu converso muito com o vendedor no sentido assim. De potencializar as características dele, porque assim, muita gente, Matheus, acha que o trabalho de vendedor é falar, tô como vendedor agora porque não aconteceu uma coisa melhor, mas o trabalho do vendedor, tipo assim, se eu não trabalhasse no fórum hoje, meu sonho era ser vendedor, que eu falo direto, vender carro, gente, eu queria demais, eu acho top demais, Não é qualquer admiro. vendedor, tá vendo, gente? Mas só que o vendedor, ele é vendedor e você pode progredir em várias Vendedor vai ser áreas. sempre E vendedor. hoje eu acho que eu me dou tão bem certo com o fato do influenciador digital, porque eu já fui vendedor. Eu trabalhei muitos anos de vendedor. E assim, você tem que ser um vendedor, principalmente os comerciantes que estamos assistindo. O vendedor não é só aquela pessoa que está lá no caixa, não é só aquela pessoa que vai recepcionar o seu cliente. Você, patrão, também tem que ser vendedor.
Você é a pessoa que presta um serviço ou produto, não importa qual produto que seja, que é na sua casa, não importa. Você tem que ser vendedor. Você tem que vender seu produto, você tem que vender sua imagem. As pessoas, às vezes, muitos patrões se privam, se colocam lá no escritório, colocam uma ou duas pessoas ali no seu salão de atendimento. Ah, que não está vendendo bem. Minha venda está baixa. Mas o meu vendedor é ruim. Mas o que você está fazendo para ele ser um bom vendedor? Você treinou? Você Sim. ofereceu um curso? Você conversou com ele? Você estipulou uma meta? Você deu algum incentivo para ele? Você perguntou porque de repente ele não está se saindo? Será que não seria legal tirar ele daquela área, colocar ele para uma outra área? Então, às vezes, falta. Não é nem o preparo dos funcionários, às vezes falta o preparo também dos patrões, de quem Sim. contrata. E a culpa não é de quem divulga, não. Sim, é por isso assim que eu sou muito criterioso na hora de fechar uma parceria, porque não é só fechar e também não é só por conta do dinheiro. É até uma É algo que eu frase vejo você estranha de falando dizer sempre nos seus vídeos, né? Que você não é um influenciador que faz somente pelo dinheiro. que você primeiro testa o produto ou serviço antes de Sim, divulgar para ver se realmente aquilo ali seria benéfico para para as pessoas. a pessoa que tá ali na sua audiência, né? Pois é aqui em Botirama mesmo, gente. Vamos, já que a gente falou que é a Black hoje, bora lá. Teve uma festa aqui na cidade, né? Eu não vou falar os detalhes porque vão saber o que foi. Mas você vai falar e as pessoas de casa já vão pegar referência. Foi o primeiro contato que eu tive com os jogos de azar. Sabe? Eles procuraram aqui na cidade quem Você eram os divulgou Tigrinho? influenciadores. Perguntaram quem são os influenciadores que tem mais resultado. Tal. Aí me procuraram, né? Aí falaram assim na época. Na época, Kelly, eu acho que eu cobrava assim, uns 200 e poucos reais. Porque assim, a gente até conversou com influenciadores que a gente combinava valor, né? Porque ninguém sabia valor e às vezes a gente cobrava até barato. Mas enfim. Aí me ofereceram 5 mil reais na época. Falei, meu Deus, 5 mil reais. Já tava imaginando um terreno pra comprar. Vou comprar um terreno, vou comprar um terreno. Aí, quando a pessoa veio... Porque, assim, a princípio falou assim, você tinha que divulgar, né, lá o jogo. E só isso. Eu falei, só isso? Eu falei, só. Aí eu falei, tá fácil demais, vou querer. Na hora que ele foi me mostrar como era, o rapaz... Porque tava espalhado na cidade, né, sobre a propaganda desse joguinho. Aí ele falou, ó... você vai fazer aqui, tipo assim, já era uma coisa certa. Deu ganhar. Sabe? Porque eu fui jogar. É boot que se chama? E eu fui testar, eu não ganhei nada, eu perdi. Eu botei do meu dinheiro, eu botei 20 reais e perdi meus 20 reais, que eu poderia ter comprado um lanche. Perdi meus 20 reais. Aí eu falei, por que eu vou passar isso pra população? Porque a gente é uma cidade pequena, gente. Por que você fazer isso com uma pessoa? Sabe? Então, tipo assim, por exemplo, essa questão de não seguir influenciador, uma questão é essa. Eu percebo que muitos agem totalmente por conta De má fé. do dinheiro e por conta da má fé. Sabe? E vocês poderiam falar assim, ele tá dizendo isso pra dizer que é uma pessoa boa, não sei o quê. Mas eu tiro isso pelas questões de visibilidade. Hoje, assim, eu tô falando porque não só que as pessoas falam, mas eu reconheço que eu sou influenciador com nome conhecido. Porque justamente eu levo essa credibilidade de verdade para as pessoas. Eu não divulgo o que é ruim, eu não divulgo o que vai causar um prejuízo financeiro na pessoa, sabe? Pode ser que ele não goste, não... ou assim, já participei, quando a gente não sabe, né, que ele às vezes assim, Às vezes a gente acaba aí caindo, né? acaba caindo também. Bruno, você vai agora Mas- desinfluenciar as pessoas Vixe, que Maria. estão nesse vício Do tigrinho. tá. do tigrinho. Sim, é importante. Mas, gente, agora contando uma coisa aqui engraçada, viu? Ó, me chamaram pra um evento uma vez, que é um evento grande, assim, que eu fui representando novamente o Oeste da Bahia. E eu sempre que eu vou pra esses eventos, Matheus, eu pergunto por que eu, né? Porque, assim, não é muito curioso, assim, na Bahia tem a Bahia. Aí tem o Oeste. Escolher uma pessoa no Oeste, porque tem tantos influenciadores que são famosos, vários não sei o quê. Mas eu descobri que as pessoas gostam desse meu jeito mais espontâneo de gravar vídeo, sabe? Aí eles ficam mandando de pessoa a pessoa, compartilhando. Aí tanto que uma loja quis me contratar. Mas, assim, tem como você ensinar a influenciadora da cidade a fazer desse jeito? Eu falei, Gente, como é que eu vou... Assim, é uma coisa própria, né? Daqui Eu a não pouco uso o muito Bruno tá na influencer. Hotmart. Como ser um influenciador digital. aí, Bruno, um negócio. Olha, a gente tem aqui todo equipamento de filmagem. Agora eu vou colocar em prática aqui o meu lado empreendedor. A gente tem a equipe de filmagem e edição, roteiro, toda a equipe. Você entra como um especialista para fazer esse curso e a gente vende na Hotmart. Pois é, agora, assim, se você... Falando em Hotmart, é porque, assim, são cursos, né? São cursos. Pois é. Eu vou aproveitar e dar uma palhinha aqui pra vocês do porquê algumas pessoas começam como influenciador, é que ele vai concordando por ela ser influenciadora, ela vai concordando ou discordando com o assunto. Porque eu tenho muita vontade de compartilhar isso, porque eu vejo muita pessoa começando e desistindo, sabe, Matheus? Porque o que acontece? Quando a pessoa quer virar um influenciador, né, Kelly?
No começo, gente, como qualquer outra coisa, é sempre aquela empolgação. Por exemplo, você é advogado. Aí você bota aqui, Mateus Associados, tal. É um sucesso naquele momento. Só que depois é natural que as pessoas percam esse entusiasmo em relação a No você, longo prazo vai desacelerando, sabe? né? Você espera esse entusiasmo de sua família, dos seus amigos, de pessoas assim, e você não encontra. Aí você fica o quê? Desanimado. Você se sente exposto por nada, tal. Outra questão é a questão das visualizações, que é uma coisa que causa muito Alvoroço, desespero nas desespero. O pessoas. hype. O hype, por quê? Kelly, um exemplo, viu, Kelly, te usando. Quer ser influenciadora digital hoje. Aí ela entra, tem lá, digamos, 1.000 visualizações. 2.000 visualizações. Porque o hype é igual lançamento de empresa. Nos primeiros dias de lançamento, a Todo mundo empresa quer saber bomba. como é. Todo mundo quer saber o que é. Só que depois, manter isso é muito difícil. Verdade. Porque, assim, eu vejo as pessoas aqui em Botirama, né? Porque eu acho o máximo, assim, quando alguém posta, meu Deus, 1.000 visualizações. Aí eu falei, meu Deus. Porque, Só assim, foi eu. Aí só você hoje. entende que foi uma novidade. Porque, Kelly, essas pessoas, elas não são influenciadoras digital. Ela posta agora e posta depois, daqui a 5 dias. Você pode fazer isso no seu Instagram. Se você passar 3 dias sem postar, aí você posta alguma coisa ali, logicamente você vai ter muita visibilidade. Uhum. Agora, nós, como influenciadores Que digitais, a tá gente todo posta coisa dia. todo dia. Imagina, assim, por mínimo que seja 500 pessoas te assistindo todos os dias. É uma coisa muito grande, sabe? As pessoas não veem isso como uma coisa grande. Aí fala assim, Você de casa consegue fazer um evento agora e colocar 500 pessoas? dentro desse evento. Então, tipo assim, uma pessoa, um dono de loja já me questionou isso, né? Ah, porque você. Porque a gente tá com pouca visualização, né? A gente só tá com 200 visualizações. Aí eu falei assim, mas você já vendeu para 200 pessoas? Em um Não. dia, em 24 horas. Então, tipo assim, 200 pessoas não entram na loja, né? é isso. Para As serem pessoas são tão atendidas. ligadas, tanto os influenciadores quanto algum lojista de visualização, que eles não valorizam pouco. E minha E mãe às sempre fala isso: vezes, quem não valoriza um pouco, não valoriza muito. Acabou. e às vezes Ingrata. uma grande quantidade de visualização não quer dizer uma grande quantidade em conversão de vendas, né? Sim. Então, no caso, assim, o que importa, na verdade, é o objetivo final. Deu 200, mas dessas 200, pelo menos 5 pessoas fecharam. Exatamente. Muito bacana essa fala aqui do Matheus, porque, tipo assim, aí entra a sua credibilidade. Como as pessoas respeitam Bruno Cosla na rua. Bruno Cosla é uma pessoa que vende só marcas boas e coisas boas e acessíveis e são interessantes, ou uma hora ou outra ele coloca uma coisa nada a ver? Porque isso conta na hora do vender. Então eu tenho 500 visualizações, mas eu consigo influenciar 500 pessoas? Aquelas Sim. pessoas acreditam no que eu falo? Ou são só 500 pessoas ali observando? Então isso é muito interessante. Eu acho que muito bacana esse lado do Bruno de pesquisar, de procurar saber se aquilo realmente vale a pena, se é interessante para o consumidor, porque é a sua imagem que está em jogo. E isso influencia muito. E outra coisa que as pessoas não entendem também é porque, assim, o influenciador, ele não vive só de uma empresa, né? Ele tem várias parcerias. Por exemplo, você tem mais de uma parceria. E pode ser que aquele seguidor, perdão, porque eu já levo pro lado da loja, né? Aquele seguidor não compre naquela parceria que você tá falando no momento, mas compra na próxima que vai ser postada logo no Em história a seguida. seguir. Só que hoje, infelizmente, existe uma função que quando ele passa o dedo, ele sai de tudo de uma vez. Então, o histórico, o pobre do próximo histórico não tem nem oportunidade de ser visto. Então, assim, o influenciador, ele enfrenta desafios para poder entregar. Então, por isso que eu falo para todo mundo que trabalha na área, valorize as 10 pessoas que estão ali se assistindo. Porque, assim, tem rostos que eu já conheço. Eu vou lá, subo e eu vejo, gente, essa pessoa que é fiel, todo dia tá A aqui gente batendo conhece. ponto. Então, A assim, gente isso é conhece. muito bom, porque aquela pessoa me indica. Daquelas 2 pessoas fiéis já viram 2, já viram 3, entendeu? Então é um ponto que eu não me importo. Assim, a princípio, números, sabe? É muito importante eu importo com venda, porque a loja tendo dinheiro para me pagar, eu já tô feliz. Porque muito influenciador também, que já é um ponto errado do influenciador é isso, achar que pode chegar na loja e pode gravar de qualquer maneira, pode fazer de qualquer maneira, e não é, porque a loja tem que vender. Porque se a empresa não tem o dinheiro, né, o retorno financeiro, não tem como ela te pagar. Quando o influenciador tem critérios para prestar um serviço, encontrar um conteúdo, um produto e um serviço de qualidade, para nós que estamos do outro lado, como telespectador, isso é muito bom. Porque, assim, por exemplo, se eu estou na dúvida, por exemplo, em qual internet que eu vou incluir aqui no estúdio, se eu encontrar um vídeo do Bruno, que ele tem o histórico de passar sempre um produto de qualidade, Sim. e ele vai lá e indicar uma determinada internet, eu automaticamente vou desconsiderar as demais e cogitar a possibilidade de contratar apenas aquela internet que você está indicando naquele momento.
Mas é claro que isso só é possível por conta de que você tem critério na hora Tem um de conseguir histórico, né? divulgar os conteúdos, né? Tem uma história. Essa postagem mesmo, não sei se eu cheguei a postar, porque eu tinha gravado. Só que justamente por conta de internet, gente, porque, assim, não é falando de nenhum provedor, viu? Mas em alguns lugares, pro influenciador é muito triste. Aí eu tenho que levar pra casa pra poder postar de casa, porque não é fácil, minha gente. Pessoal, contratem Então, Novinet. tipo assim, né? Eu gravei falando sobre isso, porque eu passei na frente de uma pessoa, porque a gente reconhece, né, Kelly? Quem segue a gente, assim, que vai ficando olhando todo dia e tal. Aí eu vi que na casa da pessoa tinha uma câmera da Novinet. Aí eu fico feliz, porque eu falo, gente, ó, a pessoa acredita, a gente fala que é bom, a pessoa vai lá e compra mesmo. E é muito bacana pra É gente. muito bacana. Então eu passei na casa da pessoa e fiquei muito feliz. Aí depois eu confirmei, né? Liguei lá na Novinet. Tal pessoa de tal fechou um pacote, fechou. Entendeu? Então, tipo assim, é um reconhecimento. Porque assim, por isso que eu te falo, imagina se eu fosse ficar feliz só se 1000 pessoas tivessem feito isso. Então, é um passo de cada vez, Com sabe? certeza. Bruno, aí você falou sobre a questão de parcerias. Eu vou perguntar como funciona, mas não precisa você expor aqui valores. Só que assim, como é que funciona para uma empresa te contratar? Ela entra em contato, você vai lá na empresa, como é que isso sucede? Ou, geralmente, elas entram em contato, Hum. né? Porque, assim, é como eu falei, aqui em Botirama é um espaço, não só em Botirama, eu vejo, assim, nas cidades vizinhas também, um espaço muito bom para influenciador. Tanto que as pessoas já me convidam, assim, para gravar em lugares como Barra, Bom Jesus da Lapa, já recebi proposta também, Paratinga, Barreiras, também, mas só que assim, a princípio é porque eu não queria invadir o espaço dos outros, entendeu? Eu tinha muito isso de mim. Falei, "Ixi, se eu chegar lá e levar uma surra, mas não, não. Aí eu Não falei, leva, mas só que hoje eu penso na questão da ajuda mesmo. Hoje eu troco essa experiência com pessoas de fora. Porque o que os influenciadores às vezes precisam é só uma capacitação. Então, assim, outro ponto que eu acho interessante, as prefeituras poderiam também fazer algo do tipo, entendeu? Uma capacitação para o pessoal da comunicação. Por exemplo, igual você, que tem uma oratória maravilhosa. Obrigada. O meu primeiro vídeo, que foi um vídeo promocional, demorou 2 horas para fazer para eu falar a palavra reumatologista. Não saía. O nervosismo com tudo. Então, assim, eu acho que as pessoas devem ser capacitadas, entendeu? Porque é um E trabalho. a naturalidade frente às câmeras, ela vem com a prática ou você acredita que já é algo, um talento seu? Eu acredito que vem com a prática mesmo. Assim como qualquer outra coisa. Porque por mais que você seja bom em algo, porque como eu falei pra vocês, ser influenciador digital, não posso dizer que foi algo que eu escolhi. Eu acho que é o influenciador que me escolheu. Eu me questionava muito sobre a questão do dom. Eu não sei se vocês já se pegaram em algum momento. Ah, fulano canta tão bem, fulano não sei o quê. E tudo que eu fazia falando, não tá dando certo. Então, assim, eu nunca olhei com esses olhos pra ser influenciador digital. Só que de tantas pessoas falando, ah, você é tão bom, você é tão bom. E, tipo assim, essa procura, né? Porque hoje, só pra você ter ideia, eu tenho 6 lojas em stand-by. Stand-by é quando são 6 lojas para serem avaliadas. Por conta da demanda, sabe? Porque tem esse outro trabalho que eu trabalho como, né, no fórum e tal, que é o Bruno Costa que trabalha lá. Bruno Costa. Mas só que é uma demanda muito É que grande, também não graças a adianta Deus. pegar uma grande quantidade de demanda e não prestar um serviço de Sim. qualidade, né? Hoje você trabalha com quantas empresas aqui em Botirama, Bruno? Se você puder falar desses números, é claro. Ou entre permutas, que são umas 5 ou 6, porque a permuta eu acho importante. Gente, o sushi mesmo, né? Que eu estou quase fechando lá, falei, não precisa nem me pagar. Eu compro. Mas assim, Débora, é uma tô exceção. chegando aí, viu, Débora? Eu falei assim, eu recebo tudo de sushi sem problema, se for o tanto que for. Já teve alguma situação assim de, tipo, você receber uma cueca furada e a pessoa quisesse que você anunciasse uma promoção de cuecas? Gente, Kelly quer chegar no assunto do cachorro quente. Bora falar do cachorro quente. O que acontece? Aqui em Botirama, uma empresa colocou outras empresas no costume de mandar produtos assim, eu não poderia dizer supérfluos, né? Porque já foram bons em algum momento, mas de baixo valor, A risada de Kelly. sabe? Aí, o influenciador tá lá em sua casa, compra o seu celular caro. O meu não é caro não, viu, gente? Aqui, bichinho. Eu uso o iPhone 12 até hoje. E chega lá um presente misterioso, né? O famoso recebido. Você vai numa empresa, quanto é que você cobra? Digamos, você cobra R$ 150 para fazer um dia, uma diária, R$ 100 para dar um trabalho bom. A pessoa quer que você faça, digamos, não tô falando que foi isso, viu, gente? É um lápis de cor. Um exemplo, de R$ 5. Aí, tipo assim, a pessoa nem pergunta assim, Você tem um valor, aceita? você aceita.
Então, assim, eu comecei a alertar os colegas também. Eu falei, gente, não aceitem, por favor. Porque, assim, enquanto não aceitar, as pessoas se sentem no direito de continuar enviando essas coisas. Por exemplo, o recebido hoje é uma coisa que eu não recebo. De comida, essas coisas, não. Porque, assim, acaba sacaneando a pessoa que paga. Tem pessoas hoje que me pagam R$ 400 mensalmente, tem pessoas que me pagam 600. Como é que eu vou fazer o mesmo trabalho para uma pessoa que me paga ali, me fideliza, para um produto de R$ 2, de R$ 3? Não tem Bruno, e como, não tem assim, lógica. eu já caí muito nessa porque eu sou muito coração. Então eu ouvia o chororô das pessoas. Ah, mas é porque a venda está fraca. Aí você fala bem, você é tão linda, você é maravilhosa, você é uma deusa. Tem como você fazer aqui pra mim de graça? Aí eu, não, vou lhe ajudar, sem problema nenhum, eu venho aqui rapidinho, faço e tal. Aí depois eu observava que essa pessoa aí pagava um Sim, outro uma outra profissional. profissional. Oxi, quando é de graça, Kelly. Quando tem dinheiro é outra pessoa, eu não entendi. Sim. Cadê a admiração por todo o meu trabalho quando foi me convidar para fazer o trabalho de graça? E não que não exista essa empatia, Kelly, porque você sabe que existe a Tem, e empatia tem que no sentido existir. de alguém estar começando ali, eu Sim, com sempre faço, certeza. sabe? Inclusive E eu às vezes quero. por você acreditar no projeto da pessoa também, né? Exatamente. E eu Sim, faço muito isso até hoje, mas tem pessoas que mas sacaneam questão. a gente. E isso são pessoas Sacaneam a que têm a gente. condição. Porque assim, Matheus, eu falo no exemplo para quem tá assistindo entender. Por exemplo, uma água dessa é R$ 6, né? Porque você não pode mandar 6 águas, né? Ia te custar R$ 36. R$ 36, sério mesmo. Para empresário, assim, que já tá estabilizado, R$ 36 não vai te empobrecer, não. Aí ele quer te mandar essa água de seis Só. reais e quer que você faça o trabalho que você faz pra uma pessoa que te paga R$ 200. Entendeu? Então, tipo, é esse déficit aí que eu sou meio chatinho. Agora, nesse caso aí da empatia, igual que ele tá falando, alguém tá começando, é um serviço assim, né, em prol de algo, aí sim eu Aí eu faço. ajudo. Mas quando eu vejo que a pessoa tem a condição de pagar, eu não faço, não. Não adianta. Eu, Inclusive, Só que eu não falo, viu? campanhas. Eu fico só enrolando a pessoa. Campanhas, eu gosto muito de participar de campanhas. Uma coisa que eu amo fazer é documentário. Como jornalista, Kelly jornalista, eu amo fazer documentário. É uma coisa que eu gosto bastante. E um documentário que eu fiz recentemente foi uma comunidade em Oliveira dos Brejinhos, que eu fiz sobre o rezado. E aí lá o pessoal, eles têm essa cultura do rezado até hoje, e é uma coisa muito bonita que eles fazem lá início de ano. E eles já receberam algumas outras pessoas que fizeram documentários e nunca foram mostrar. Então, aí, quando eu soube disso, eu fiz uma coisa. Eu dei o meu máximo, sabe? Eu fui assim, num auge, do ápice do que eu podia fazer para devolver a eles, para que eles pudessem ver. E aí, quando eu apresentei aqui em Botirama, alguns vieram, assistiram e choraram. Então, assim, essas coisas me emocionam, me movem, e eu gosto muito de participar de projetos assim. Mas, infelizmente, tem gente que usa da simpatia da gente para tentar fazer a gente de besta. E isso é muito chato, porque não só sacaneia com a gente e desmerece a gente como profissional da comunicação, mas também sacaneia quem trabalha e quem paga pra gente fazer o mesmo serviço. e é falta de ética, né? A pessoa saber que você trabalha com isso Exatamente. profissionalmente, tá te pedindo assim pra fazer na amizade. E Isso. por mais que eu tenha falado em hobby, né, que eu tinha muita vontade de descobrir meu hobby, mas pra mim é uma profissão, sabe? É uma profissão que eu levo a sério, é uma profissão que eu interajo diretamente com a empresa. Eu cobro resultados também, assim, não assim, resultados no sentido de estar proporcionando um retorno financeiro para a empresa, porque pra mim é um trabalho. E assim, eu indico as pessoas começarem, eu assim, eu não tenho aquele negócio, ai, fulano quer começar, não, eu chamo na verdade, porque é um mercado que ele é novo e ele tem portas para todo mundo. Agora, a questão que eu acho primordial é a questão da capacitação. Sabe? Essa questão da capacitação das pessoas saberem qual material usar, como gravar, como abordar. Muitos influenciadores, não sei se ele tem, não tem até kit mídia, que é quando a gente se Exatamente, o apresenta. básico. Você tem o kit Tem. mídia? Tem, mas alguns não tem nem o kit mídia. Então, tipo assim, se a pessoa quiser te contratar, você não sabe nem dizer quanto você cobra, você não sabe dizer o que você faz. Entendeu? Então, essa importância da capacitação também é Bruno, primordial. qualquer pessoa pode ser influenciadora. Qualquer pessoa, ela tem um poder de persuasão, ela pode persuadir outra, ela pode influenciar outra. Mas a gente sabe que para ser influenciador, como você acabou de falar, é necessário um preparo, né? É necessário você buscar aquilo. É necessário você conhecer aquilo que você está fazendo. Existe nesse meio, eh, eu ia falar comunicadores, né? Influenciadores, charlatões que chega na loja, oferece uma coisa, depois não sabe, se embola, não entrega, rolo e confusão. Aí depois, quando um profissional chega, aquele comerciante já tá. Não, contratei, esse negócio não dá certo, não funciona e tal. Acontece isso? Já aconteceu com você? Assim, eu vejo muitos casos, né? Por quê? Porque as pessoas acham que define o influenciador digital, principalmente o número de seguidores. Às vezes você tem, assim, digamos, 5.000,
Aí a pessoa lá tem 30, 40, ele é mais famoso. Mas hoje, em uma era que a gente vive muita falcatrua, até no mundo digital, Eu então, ia o falar que é que isso. define o influenciador hoje? É a popularidade dele, entendeu? Então, tipo assim, muitas pessoas me indicam para empresas. Muitas pessoas que me assistem falam assim: ah, por que você não chama Bruno? Muitas empresas que eu tô hoje foi por conta de seguidores que me falaram, mas "Ei, você podia chamar Bruno para vir gravar aqui. Tal. Então, assim, existem outros influenciadores maiores? Existem, né? Com números. Porque, assim, pagando o Pix, você tem até 1 milhão. Mas vem Só que cá, a questão da tem sua. algum maior que você aqui em Botirama ou não? Não sei dizer. Assim, de cabeça, não, Eu não nunca lembro. vi. Aqui em Maior Botirama, em quantidade de em seguidores. quantidade de seguidores, eu nunca vi um maior que É Bruno. porque, assim, em questão de seguidores, eu não é igual a questão da visualização. Eu não abordo muito esse tema. É importante, Uhum. porque muitos lojistas, eles pedem, né? Eles exigem, né? Ah, quantos seguidores fulano tem? É mínimo, Mas mínimo de eu ainda seguidores. aposto mais na, Eles na exigem, costumam popularidade. exigir assim, quantidade de visualização quando vão fechar o pacote contigo? Alguns sim, mas eu prefiro o teste. Assim, eu fui fechar um pacote agora, tá? Até que eu converso, se vocês quiserem ver, com a farmácia, né? Aí eu tava um pouquinho apertado de tempo, a gente tava conversando assim por alto. Aí ele falou, bora fechar e bora ver como é que é. Eu falei, não, moço, se você não gostar do meu serviço, não precisa nem me pagar. Hoje eu Eu dou também essa costumo credibilidade fazer à isso. pessoa. Eu também costumo fazer bastante Porque, isso. assim, as minhas parcerias só teve 2 lugares que eu saí. Assim, que a pessoa falou, Bruno, vamos ter que parar. Um, inclusive, foi agora. Mas todas as minhas parcerias têm 2, 3, 4 anos. Porque eu entrego Entrega resultados. resultado. Então, por isso que eu não ligo muito pra número. Eu quero saber se tá vendendo. Uma vez mesmo, numa campanha de Dia das Mães, eu tava numa loja gravando. Aí eu saí dessa loja e fui pra outra loja. Nesse tempo que eu cheguei, que eu fui até pra Cacau Show, que é um pouquinho mais distante, né? Quando eu cheguei na Cacau Show, a dona da loja falou: Bruno, apaga os stories, porque já vendeu tudo. Um estoque. Entendeu? Então, tipo assim, pra mim, o interesse é isso, saber como melhorar isso, como eu posso ser melhor nesse sentido de vender mais, assim, e não números. Ah, vou ter ali tantos números, porque eu sou linda, A entendeu? gente sabe que pode ser comprado, né? É Esses isso. E números no outra final. E seus coisa, seguidores, Bruno? Todos orgânicos? tomara. É porque, assim, depois do Reels, gente, não tem como ter seguidores só orgânicos. Porque, assim, hoje nossos vídeos, de quem tem o perfil aberto, ele é aberto a todo mundo. Por exemplo, se Kelly posta um vídeo aqui no Reels dela, né, vai passar para várias pessoas de várias cidades. Então, é por isso que a gente não tem números totalmente orgânicos no sentido assim, pode ter sido fakes que gostam do seu vídeo no Reels, começam a te seguir para ver mais conteúdo parecido com aquele. E seu Reels com mais quantidade de visualização e interação? Moço, de número também. Eu estou dizendo que eu sou uma pessoa ligada a números. Não sou. Eu não lembro, assim, muitas de números, não. Pra ser sincero, eu não sei. Você curte fazer muito Reels assim, Eu também não. coisa do Eu dia a parei aqui Mas me é, dia? sabe, lembrando. porque é uma questão de foco mesmo. Eu sou muito focado em Botirama. Uhum. Sabe, assim, eu quero me preparar pra fazer outras cidades também, né? Porque, assim, eu trabalho com exclusividade, então acaba ficando limitado a alguns Os comércios nichos, que eu né? gosto, os nichos. Mas eu sou muito focado em Botirama, sabe? Eu posto pra Botirama, eu falo de Botirama, eu interajo com Botirama, não sou aquele influenciador. É igual a gente falou no começo, um influenciador rico, mesmo que seja de mentira, igual a gente sabe que tem um bocado, né, Kelly? E Então, muitos. eu ando nos lugares que as pessoas compram, por exemplo, quando eu tô ali no Alto Fundão, eu encontro muitas pessoas do mercado mesmo, que é o lugar que eu conheço mais pessoas. Aí fala, Bruno, não sei o quê, o menino lá do mercado, o menino. Agora que eu saio no Gazeta todo dia também. Ó, o menino do Gazeta, não sei o quê. Então, tipo assim, eu ando nos bairros, as pessoas me veem. Sabe? Eu não sou aquela pessoa inalcançável. Sabe? Então, se eu for ali no Xixá, eu conheço o povo me conhece. Se eu for no Bairro São Francisco, Já é. aconteceu alguma A zona situação rural assim, também. alguma situação inusitada com uma pessoa que acompanha o seu trabalho? Tipo, Já. Foi uma situação até chata, que é um motivo que eu cobro aqui em Botirama, em alguns lugares, credencial. Tava falando com aquele credencial agora. Uma vez, uma pessoa alcoolizada me pediu um ingresso de uma festa. Aí eu falei que não tinha andar, porque, gente, se eu fosse mostrar com as mensagens do povo pedindo Pix, parece que eu sou o prefeito. Eu não tô dizendo Tem prefeito isso que o povo tá também. te pedindo. Mas a pessoa simplesmente se revoltou e me deu uma capacetada. Gente, do nada, assim, eu tô lá na fila da festa, eu só vi o capacete. Pá! Eu falei, gente, eu não acredito numa coisa dessa, não. Mas aconteceu. Aí, depois disso, eu fiquei meio cismado. Eu falei assim, agora foi um capacete. Algum momento pode ser uma faca, um tiro, alguma coisa.
É por isso que eu tô mais na minha agora em relação a eventos. Tô mais em casa, tô mais tranquilo. Mas depois, de vez em quando, eu tô dando umas fugas aí pelos bairros desconhecidos. Eu também, eu acho muito Já sofreu algum tipo de interessante. assédio assim? Já, uma vez o cara me pegou no colo no Ibodifolia. Do nada, do nada, do nada, do nada. Ele veio de lá pra cá. Ai, você é aquele Cristina que faz os vídeos da prefeitura, você é tão linda. Vapo, me pegou no colo. E eu tava com uma pessoa, que essa pessoa estava armada. Mas ela estava armada porque ela é uma pessoa que trabalha na área da segurança pública, só que estava paisana. E aí ele veio de lá, essa pessoa veio de lá pra cá, assim, já pronto pra. Aí eu, não, tudo bem. Mentira, até hoje eu não sei quem é aquele cara, mas ele tava com várias mulheres, aí começou, ai, não sei o quê, e bababã, e eu assim, ó. Rapaz, Eu fiquei tão desnorteada depois que o cara me pegou no colo que eu não tava entendendo mais nada. não tinha nenhuma outra forma de demonstrar o carinho, não. Não, Tinha que ele pegar tinha no que me colo. pegar no colo. É assim mesmo, fazer o quê? É o Mas preço da acontece popularidade, muito. né? Não, mas eu acho bacana, olha. Eu acho muito bacana quando eu chego nos lugares que as pessoas falam comigo, que as pessoas me cumprimentam. Claro que a gente não vai saber o nome de todo mundo. Não tem como a gente decorar o nome de todo mundo. Mas eu costumo ser muito atenciosa com as pessoas. Eu acho que é uma coisa da gente E mesmo, você né? lembra quando eu falei das crianças, que eu corro das Aham. crianças? Gente, por que eu corro das crianças? Porque assim, um adulto que te segue, um adolescente, ele é mais, digamos, retraído para poder falar da Falar. admiração. O adulto, ele é mais retraído para se abrir para outra pessoa, né? Para dizer eu te admiro. A não ser que seja uma pessoa que já te conhece ou te admira mesmo, chega ali, ai, Kelly, eu gosto do seu trabalho, tal. Isso. As crianças já chegam, eu te amo! Aí eu fico É. sem estrutura. Eu vi o seu vídeo assim, eu curti, você não me respondeu. Eu tava saindo de uma loja. Isso foi ontem, isso, assim, por isso que eu tô assim, lembrando frequentemente. Aí a menina pulou na minha frente, assim, do nada, eu não sei de onde a menina saiu. Aí ela falou: Ei, eu vejo vocês, seus vídeos todo dia, eu assisto, não sei o quê. Aí a menina começou a cantar. Como é? Eu só quero uma foto. Para. Ah, Gente, eu não sabia se eu corria, se eu dava um mortal pra trás. Eu fiquei sem reação, não sabia o que eu mas fazer. elas são assim, Bruno, eu dou aula e eu morro de rir toda vez que eu entro na sala. Principalmente dos menores, os meninos ali entre 10 e 11 anos. Porque eles observam tudo. Às vezes a gente faz um vídeo, nem observa muito, mas eles observam. Eu vi, você fez um vídeo, você tava com o cabelo bem assim, eu tava. Você tava e não sei o quê. E assim, é muito interessante a forma que as pessoas prestam atenção no que a gente fala e no que a gente faz. Eu E acho voltando a uma pergunta inicial do Matheus, porque dava da gente abordar essa pergunta se fosse por uma hora diversos, seguida, aqui diversos. foi a questão do influenciador do blogueiro, né? Porque assim, o influenciador, é como eu falei pra você, o influenciador é qualquer pessoa, né? Não precisa ser necessariamente profissional. Qualquer pessoa que você tá vendo fazendo alguma coisa ali, ele pode te influenciar a fazer, mas cabe a você fazer ou não. Eu tenho um filtro muito fino em relação ao que eu posto no meu Instagram. Eu não aceito. Ou eu já fiz, mas hoje eu não aceito. Não tenho nada contra quem faz, viu, gente? Não aceito propaganda com jogo de azar. Não tenho com rifas. Não tenho com tabagismo. É, bebidas, eu fiz o Zé Delivery, mas assim, uma coisa bem superficial, porque bebida é uma coisa muito aberta, né? Mas foi justamente por conta de uma questão de bebida que eu parei. Porque, Kelly, a gente perde o momento. Por exemplo, assim, ó, se eu entrar aqui no meu Instagram agora, é porque eu não olho todo dia. Ó, aqui, dos meus stories de hoje. 2.739 pessoas. Aí, se eu for ficar olhando, quem viu, a gente tem um momento que a gente cansa, né? Aí para de olhar. Mas só que pode ter uma criança ali, alguma coisa. Nesse dia, eu tinha postado um vídeo na festa que eu tava. Eu tava na festa, mas a festa tava tão boa, gente. Hum. Eu peguei a garrafa e virei assim e gravei. Eu achei muito divertido, assim, sabe? Na hora e tal. Só que quando eu cheguei, que foi em outra cidade isso. Aí uma menininha, assim, de uns 5 anos, eu assisto seus vídeos todo dia, eu adoro seus vídeos. Quando ela me falou aquilo, me Dói. quebrou por dentro, sabe? Porque, assim, não era coisa que eu queria passar, sabe? Com a criança, mas me machucou demais, aí eu não fiz mais. Pois é, eu Não nunca. posto bebendo, não É, posto essas Foi coisas, daí não que faço. eu surgiu o nunca fui close. eu nunca fui de Foi. beber, nem de muita gandaia assim, não. Geralmente eu vou nas festas mais a trabalho, mas por uma situação semelhante, eu evito ao máximo publicar qualquer coisa que possa influenciar de forma negativa uma criança. Mas é isso, a gente já tá com quase 1 hora e meia de podcast. É isso, Bruno. Quer fazer suas considerações finais, deixar sua palavra de fé, de incentivo para as pessoas que nos acompanham até esse momento? Minha gente, em relação à palavra de incentivo, eu queria só falar pra vocês, assim, uma experiência pessoal minha, que eu deixo de conselho pra amigos, pra seguidores, pra pessoas que passam na minha vida, que acho que é uma coisa muito importante nos tempos que vivemos hoje em dia, que é a questão do reiniciar,
sabe? De você se dar uma nova oportunidade, de se dar uma nova chance, porque as pessoas hoje têm muito medo de falhar, e quando falha, tendem a desistir. Então eu falo porque, assim, as pessoas veem eu conquistando algumas coisas hoje, conquistando espaço, mas foi em cima de muitas tentativas frustradas, de muitas tentativas, às vezes, fracassadas também, mas uma coisa que eu sou ótimo é em não desistir. Eu tento, e se der errado, eu tento de novo, e tento quantas vezes for necessário até dar certo. Queria agradecer pelo convite, adorei o bate-papo. Tem horas que eu esquecia que eu tava aqui no estúdio, parece que a gente tava batendo um Sentado papo na assim, praça, normal. conversando. Sentado na praça Pois conversando. é, o pessoal quiser vir, tá vendo? A gente não aperta vocês, nem vai parecer um interrogatório, não. Vocês vão perceber quem tá assistindo, porque eu faço assim, eu tô conversando com vocês, aí eu do nada eu viro uma câmera ali, do nada. É bem tranquilo. É bem tranquilo. Mas é Kelly, isso, a gente que sua mensagem agradece. final. A pra quem gente nos agradece acompanhou até você agora. por ter aceitado nosso convite. Para mim também foi muito bom conhecer esse outro lado de Bruno Costa, Bruno Cosla, É. né? Um influenciador Bruno Eu Cosla. tinha ver se é 9 horas que Bruno Costa tá dormindo pra trabalhar amanhã. Amanhã também eu vou pegar a estrada cedíssimo. Mas o papo foi tão bom que o tempo passou, a gente nem percebeu. Mas agradecer a você por ter aceitado nosso convite, vir aqui desmistificar um pouco, falar um pouco também sobre o que é ser influenciador. Parabéns pelo seu trabalho, que vem conquistando centenas e milhares de corações por toda a região e até fora da região, né? E é isso. Será sempre bem-vindo aqui. Eu já deixo esse incentivo também para o comércio local, para os apoiadores, né? Apoiar o podcast, porque, assim, é um momento de troca, realmente, de troca no sentido, assim, de conhecimento. Então, se alguém tinha dúvida sobre algo de influenciador, aí tirou a dúvida agora. Como eu já vi, vocês já fizeram com outros profissionais. É a oportunidade de outras pessoas tirarem dúvidas com outros profissionais também. Mas a gente sabe que isso aqui não se mantém sozinho, né? Precisa do incentivo, precisa do patrocinador. Exatamente. Então, você que é lojista, você que quer ser um patrocinador, entre em contato com o pessoal aqui. Estamos aí à Exatamente. disposição. A você que nos acompanhou até este momento, meu muito obrigado. Sigam-nos nas nossas redes sociais, @ibotcastoficial, no Instagram, no YouTube, No YouTube e Boticast oficial. Oficial. É isso aí. O meu é Criseu de Matheus. Crisel. Criseu. É Criseu? Criseu. Ah, pois eu só chamo de Crisel É o também. a Crisel. vida Não, aqui no toda. Nordeste É o Crisel. E é diferente, né? O som do E é diferente aqui. Ó, uma nova descoberta hoje, viu, gente? Tá vendo Ó, aí? Em outras regiões do Brasil, as pessoas falam E com som de I agudo, né? De, às vezes, o E ou o E. E o engraçado é que muitas vezes que eu me referi a você em lugares, porque Crisel. assim, é Crisel. Não, e todo mundo aqui é Crisel, mas não é, gente. A pronúncia é Criseu. Você pode passar a Crisel noite tá toda- incorreta? Não, mas eu acho Criseu mais bonito. Você pode passar a noite toda justificando, vai ser sempre Crisel agora. É, já todo era. mundo me chama de Crisel, mas é Fui Criseu. batizado. Ô, Bruno, muito obrigado pela sua Nada. presença. Eu te admiro muito pelo seu trabalho. Eu não vou ser hipócrita de dizer que sempre acompanhei você pelas redes sociais, até porque eu passei a te seguir essa semana, mas sempre acompanhei o seu trabalho através da Arigatô e das demais lojas parceiras que você presta o seu serviço. Eu acredito que isso é até mesmo uma forma de reconhecer o seu trabalho, porque se não tivesse sendo bem feito, eu não teria reconhecido o seu trabalho. E vendo a forma como você divulga a Nova Inet, a Arigatô, a MobBR e tantas outras empresas que você Que são atua parceiras em comuns com como a gente, né? influenciador. E agora passo a ser seu seguidor, reconheço muito o seu trabalho, o da Kelly também como influenciadora, o da Giovana, que estará conosco aqui. E dos influenciadores de Botirama, acredito que há tantos outros, mas Sim. eu acredito Melhor que não são se arriscar. apenas... Sintam-se Não, todos abraçados e é, beijados. Sintam-se todos abraçados, parabéns pelo trabalho, mas são os três assim que eu vejo com mais frequência no meu feed, nos stories das pessoas que eu sigo, né? Parabéns pelo seu trabalho, muito obrigado pela sua presença. Obrigado. E estaremos aqui para um retorno. Teremos que dividir agora por blocos, porque Por é muito blocos. assunto. muito assunto, é muito conteúdo. Muito conteúdo. É muito conteúdo. A pessoa, ela tem conteúdo. Quando a pessoa tem conteúdo pra falar, é diferente, Bruno. Parabéns. Muito obrigada, será sempre muito bem-vinda. É isso, pessoal. Beijão e até o próximo. Um beijo, um forte Até mais. abraço e até breve. Be strong.